Boa noite, irmãos. Mais uma vez, graça e paz. Estamos aqui de novo para falar da aula de Apocalipse. Estamos tratando das 7 igrejas, dos 7 tempos, das 7 igrejas que simbolizam não só os 7 tempos, como também os 7 momentos que a igreja vive como um todo. Todas as igrejas vão passar pelo tempo, todas as igrejas vão passar pelo tempo e vão ser provadas no tempo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Opa. Imersivo. Ixi, deu tudo errado aqui agora. Espera aí. Deixa eu ver aqui, peraí, só um minutinho. Cadê? Destacar. Aí. Pronto, é isso que eu queria fazer. Então é o seguinte, hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, que é um estudo do tempo da igreja, e não só do tempo. As 7 igrejas do Apocalipse, elas simbolizam o tempo da igreja em modo geral, da igreja universal, da igreja católica, da igreja universal, que aconteceu a igreja do primeiro século, a igreja do segundo século, do terceiro, enfim, até chegar no segundo milênio, final do segundo milênio, que agora nós estamos entrando no terceiro milênio. Então, as 7 cartas, elas mostram que a igreja, ela passaria por 7 tempos, até chegar ao último tempo, que é a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, e nessa igreja de Laodiceia, na igreja de Laodiceia, nós vamos viver o último tempo da igreja, que creio piamente que nós já estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia. Nós já estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia. Porém, a igreja de Laodiceia, ela é uma igreja, as 7 cartas, então, ela não só simboliza os 7 tempos da igreja, até o último tempo que nós estamos vivendo, a igreja de Laodiceia, como também toda a igreja, toda a comunidade, ela vai passar também pela questão de também toda a comunidade, ela vai passar por esses 7 momentos da igreja. Então, ela vai passar por um tempo de uma igreja que vai ter falsos apóstolos, de uma igreja que vai cair, vai ter que se arrepender, voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Ela vai ser uma igreja que ela vai ter que provar os obreiros, ela vai ter que ser fiel até a morte, ela vai ter que ser lançada na prisão, enfim. Tudo que acontece nessas 7 igrejas acontece na igreja. Só que lembre-se sempre, não acontece em todas as igrejas, porque nem todas as igrejas são de Cristo. Então, é porque cara, você pira que eu tô pensando num trem aqui, eu tô pensando, pô, a gente podia, em vez de ter gravado, jogar direto no Facebook, cara, no YouTube, mano. Eu pensei isso agora, falei, pô, era pra ter feito transmissão direto no YouTube, não precisava nem gravar. Mas, enfim. Ele tá pensando na aula, pensando na transmissão. Tá falando da aula, pensando em outra coisa, imagina. Aí, então, como eu estava falando antes de ser abruptamente auto-interrompido, e aí o que acontece? Toda igreja cristã, genuína, verdadeira, vai viver esses 7 tempos da igreja. Toda igreja, todo cristão, todo crente, toda igreja de Cristo genuína, ela vai viver o tempo da igreja. Tá dando lag? Vixe, será que tá no treta? Que pra gente não tá dando lag, não. A transmissão no OBS, lá ver se aparece. OBS não sei mais onde é que tá a OBS aqui. Não, tá normal, OBS tá tudo normal. Aqui tá tudo normal, gente. Se der algum problema aí, a transmissão de vocês aí, a internet de vocês, tá? Então, a igreja, ela demanda... Queria botar a tela aqui, mas não dá. Não sai. Então, vamos lá. A igreja, ela demanda uma... Tá meio desfocado, o som está ótimo, para mim está de boa, então beleza. Faz parte, é isso aí. Então, a igreja, ela demanda a igreja, ela passa por isso, que é o tempo de várias dessas coisas que nós já estudamos nas 2 primeiras igrejas, vamos estudar na igreja de Pérgamo hoje,
e todas as igrejas, todas as nuances daquilo que está acontecendo aqui, vai acontecer em todas as comunidades universais de Cristo. Então, qualquer comunidade que nasceu em qualquer lugar, ela vai passar pelos 7 templos da igreja, ela vai passar pelas 7 tenho, porém, contra ti, e ela vai passar pelos 7, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, Jesus fala 7 vezes, tenho, porém, contra ti, 7 vezes ele fala quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, essas coisas vão sempre acontecer à igreja de Cristo. Então, por que Jesus deixou essa carta? Por que Jesus deixou esse legado? Para que nós pudéssemos segui-lo, para que nós pudéssemos compreendê-lo e ter o entendimento de que através desse legado de Cristo nós viveríamos a vontade de Deus. Então, sem essas cartas, nós nunca entenderíamos o que aconteceria com a igreja. Nós nunca iríamos entender o que ia acontecer com a igreja, de Cristo, entende? Então, assim, nós precisamos entender que Jesus... aqui, isso aqui que eu queria. Então, nós precisamos entender que Jesus, ele nos ensina através de experiências, através da história e através de um legado. Então, entenda que nós precisamos das histórias. Presta atenção nisso. Nós precisamos da história. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Quem não sabe de quem veio, não sabe quem é. Eita! Quem não sabe qual é a sua estirpe, a sua linhagem, não sabe qual é o legado que Deus tem para ele. Então, nós precisamos conhecer a história. E o que o diabo mais quer fazer conosco? Quer que nós apaguemos a nossa história. Por que tem gente que vem para Jesus, fica um tempo, tenta construir uma história, mas ele acaba voltando para a história passada? Por que ele acaba voltando para o mundo? Por quê? Porque ele esquece a história que ele viveu. Meu Deus. Você acha que uma pessoa em sã consciência é masoquista ao ponto? Você acha que uma pessoa em sã consciência é masoquista? Senta mais aqui, encosta mais aqui, vocês dois. Mais aqui. Pode ir mais, vai pra frente, vai pra frente. Isso. Aí, isso, encosta nos meninos aí. Aí, agora sim. Então, o que acontece? Você acha que uma pessoa em sã consciência, que veio de... Ela pegou um cara, cachaceiro, a mulher pegou um cara que era cachaceiro, maconheiro, drogado, e o cara batia nela, espancava ela, aquela parada toda. E aí você imagina que essa pessoa se livra desse cara. E ela se livra do cara, vai viver na vida, tal. Daqui a pouco ela vai buscar um cara. Ela vai buscar o cara do mesmo estilo do outro? Um cara que fuma droga, que bebe cachaça? Então, se essa mulher buscar o mesmo tipo de cara, é porque ela esqueceu a história que ela viveu. Olha a importância da história. Olha como o diabo quer roubar a história. Por que o diabo quer roubar a nossa história? Para que nós não nos lembremos Adversidade. Não, advertido, quando é só advertido. Advertência. Das advertências que Deus nos dá através da história. Então, tudo que nós passamos é uma advertência. Tudo que Israel passou foi uma advertência. E a Bíblia diz isso. E aquilo ficou como advertência para vocês, a igreja. A igreja tem que aprender com a história de Israel, com o antigo, que eles chamam de Antigo Testamento, que eles querem arrancar da igreja, o Antigo Testamento. Por quê? Para que a igreja não lembre o que aconteceu com a primeira igreja, que é Israel. Com o primeiro povo de Deus, que é Israel. Então, se eu não lembro o que Israel fez, como que Israel nasceu, como que Israel cresceu, como que Israel se perdeu, eu vou nascer, eu vou crescer e vou me perder. Porque eu não sei, eu não tenho parâmetros. Meu Deus. Mas se eu sei exatamente o que fez Israel se corromper, eu sei o que pode fazer me corromper. Se eu sei o que fez Israel cair, eu sei o que pode me fazer cair. Se eu sei o que fez Israel se destruir, eu sei o que pode fazer me destruir. Meu Deus. Então, se eu não lembro da história, como é que eu posso me precaver no futuro? Eu só posso me preparar para o futuro se eu conhecer a história. Se eu não conheço a história, eu não me preparo para o futuro. Então, nós precisamos entender que o futuro depende do que nós construímos no passado. Todo futuro é o futuro de um passado. Existiu antes do futuro, existiu um passado. Então, primeiro eu plantei, depois eu reguei,
depois cresceu e depois eu colhi. Então é um processo. E se eu abro mão do processo, se eu planto e esqueço que plantei, eu não vou regar. Se eu não regar, vai crescer? Não. Vai conseguir ter minério suficiente para poder crescer? Para se desenvolver? A semente vai se desenvolver? Então, se ela não vai se desenvolver, ela não vai me dar o fruto. Ou mesmo que ela dê fruto, ela vai dar muito pouco fruto. Então, olha como é sério o que eu estou explicando para vocês. Se nós não olharmos para trás, nós não conseguimos andar para frente. Meu Deus. Forte, hein? Eu vi uma frase de um, não sei se pensador, não sei quem foi, falou que quem não conhece a história está fadado a repeti-la. É perfeito. Exatamente isso. Quem não conhece a história vai repeti-la. É quase impossível que não repita. Por quê? Porque toda história, ela tem um ensino. Toda história, ela tem um ensinamento. Toda história, ela tem uma moral. Qual é a moral da história? O que é a moral da história? O ensinamento. Aquilo que a história me propiciou de ensinamento. O que eu aprendi com aquela história? Olha Eu aqui, aprendi que eu não posso andar naquele caminho, eu aprendi que eu não posso viver aquela vida, eu aprendi que eu não posso mais voltar a compartilhar com aquele tipo de pessoas, eu aprendi que eu não posso voltar a ter relacionamento com aquele tipo de gente, eu aprendi que eu não posso voltar para aquele mesmo ambiente. Meu Deus. Você sabe qual era o ambiente que te derrubou? Você sabe qual é o ambiente que fez você trair sua esposa? Você sabe qual foi o ambiente que te arrebentou? Você vai voltar para o mesmo ambiente, para as mesmas amizades, para a mesma pessoa, só se abrir. Deus. Forte. É terra. Isso é forte. É por isso que Billy Graham ele diz que a Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia e você lê as suas histórias, você vê que repete exatamente os tempos dentro da igreja. Exatamente. Se você pegar tudo que acontece hoje dentro da igreja e você for pegar a Bíblia, a história de Moisés, quando falaram pelas costas de Moisés, e aí você pegar sobre aqueles que a gente, dos três lá que a gente falou que Datan, Coré, Abirão. Datan, Coré e Abirão, você vê que tudo se repete ao longo da história. Por isso que quem não conhece a Bíblia, não lê a Passado Bíblia, bíblico, o né? passado, Só vai ficar com a o novo, história com o novo. bíblica. Mas só existe o novo porque teve um velho. Exato. Um velho que, quando não era velho, era novo. Ó. E que de novo se tornou velho por não ter feito o que deveria ter sido feito. Meu O Velho Deus. Testamento só virou Velho Testamento porque eles não andaram correto. Porque se eles tivessem andado correto, não era velho, era único. Meu Deus. Ah, para de graça. O povo não entendeu nada. Deus, Isso, fala alguma coisa! meu Deus, Tá doido aí? só tira, é forte. Uhum. É por isso que Jesus disse, não sei se tem a ver ou não, mas foi por isso que Jesus disse, enchei-vos a medida dos vossos pais, porque aquele povo, ele estava cometendo os mesmos erros que os seus pais cometeram. Então, o povo que não conhecia a história, que, aliás, deveria conhecer a história, estava cometendo os mesmos erros dos pais. É até pior, viu? Até pior. Muito pior. Porque antes de Jesus falar isso, antes ele falar, vocês vão encher até a medida dos pais de vocês, eles disseram, se nós vivêssemos no tempo dos nossos pais, nós não teríamos matado os profetas. Aí falou, então vocês estão confessando que o pai de vocês matou o profeta. Vocês são filhos de assassino de profeta. Meu Deus. Então vocês confessam isso. Só que tem um problema, vocês vão me matar. Meu Deus. Vocês vão encher a medida dos seus pais. Meu Deus. Vocês vão fazer exatamente a mesma coisa que seus pais fizeram. Porque seus pais não reconheceram os profetas e mataram ele. Vocês não me reconhecem, vão me matar. Meu Deus. Vamos fazer pior do que os pais fizeram. Pior do que os pais fizeram. Por quê? Óbvio, é muito pior. Mas por que ele fala? Por que é pior? Porque Jesus era o filho de Deus. Ele não era mais apenas um missionário, um enviado, um emissário. Ele era o filho. Aí ele conta isso na parábola dos arrendadores da vinha. Então os caras arrendam a vinha, e aí o pai manda um servo lá para cobrar, os caras não pagam, mata o servo. Aí bate no servo. Depois manda outros, mata o servo. Bate ou mata, não lembro. E aí fala, não, vou mandar meu filho que eles vão respeitar. Ele falou, pô, um único filho, herdeiro de tudo. Se morrer, não garante tudo. Mataram o filho também. Então, olha como é sério, cara. Enchei, vós, a medida de vossos pais. Vocês vão encher a medida dos pais de vocês. E é uma mensagem que eu tenho pregado há muito tempo, cara. Hoje eu tava pensando, hoje eu tava pensando uma coisa que eu fiquei chocado, assim. Falei, mano, é pior do que eu imaginava. Eu achava que era ruim, é muito pior. As pessoas, eu já vi, gente, as pessoas dando ofertas por emprego, por casa, por bênçãos, por prosperidade. Eu já vi por votos.
Já vi muitas pessoas, vou fazer um voto, dar uma oferta, vou fazer um voto nazireu, fazer um voto sei lá do quê, fazer um voto sei lá das quantas. As pessoas dão ofertas por N coisas espirituais, naturais ou financeiras. Ou emocionais ou financeiras. Vamos dizer. Eu já vi gente dar oferta para o marido voltar, para a esposa voltar, aquela parada toda. Mas é tão raro a gente ver pais que dão oferta pelos filhos. Essa é a coisa mais rara que eu conheço dentro da igreja Emuná. Eu nem vou falar do resto, vai ficar 10 vezes pior. Os caras dão dinheiro para crescer, dá dinheiro para ganhar, dá dinheiro para restaurar, dá dinheiro para conquistar, mas não dá dinheiro para preparar. Porque filho você não ganha, não conquista, não restaura, não faz nada. Filho você prepara para o futuro. Meu Deus. Lembrei de Ana e Eucana, né? Absolutamente, cara. Eucana é extraordinário. Eucana foi um dos maiores homens que pisou na Bíblia Sagrada. Os maiores homens da Bíblia Sagrada chamam Eucana. Eucana é um dos maiores homens da Bíblia Sagrada. Que era tão grande, foi tão grande, que ele criou o maior profeta da Bíblia Sagrada. O homem que a Bíblia diz que nenhuma das suas palavras caía por terra. Shemuel, Samuel. Então, Ana, obviamente, uma extraordinária mãe, e sem Ana ter sido Ana também, Samuel não existiria. Mas eu digo que, eu sempre falo, no pragmatismo do entendimento bíblico, sociológico, histórico, cristão, eu preciso te mostrar algo importante. A mãe, ela sempre é a figura da edificação da casa. A mãe sempre vai trazer edificação, ela vai ensinar o filho. A mãe ensina o filho. A mãe instrui o filho. A mãe constrói caráter, constrói personalidade. A mãe constrói nos filhos. O pai é o que se sacrifica pelo filho. O pai é o que traz a oferta para levar para o sacerdote para dar pelo filho. É o pai que faz isso. Deus. E nós temos uma gigantesca inversão de valores. Porque a maioria dos pais não querem dar oferta pelos filhos. E muitas mães querem fazer o que é obrigação dos pais. Por isso que muitas vezes a mãe, querendo, lutando, buscando para fazer oferta, não tem o mesmo efeito. Presta atenção. Não é que não tem o mesmo valor. O valor é igual. O valor da intenção. Mas não tem o mesmo efeito espiritual. Não tem o mesmo peso espiritual de um pai que se sacrifica para construir um legado no coração de um filho. Um pai que se sacrifica para preparar um filho para o futuro. Não tem investimento mais poderoso na face da terra do que esse. Você ofertar, santificar, consagrar e edificar a vida dos teus filhos. E por qual motivo que não tem esse efeito? Aí, ótima pergunta. Porque. Não, perdão. Eu achei que você ia fazer uma pergunta, você fez outra. Meia boa pergunta. Por que não tem o efeito? Porque a autoridade de uma geração, Deus não dá à mulher, Deus dá ao homem. A autoridade geracional não vem da mulher, vem do homem. A filiação de Davi não veio de Maria, veio de José. Apesar que Maria também vem de Davi. Mas a filiação de Jesus não vem de Maria, é Yeshua ben Yosef. É Yeshua ben Yosef. É Yeshua ben Davi. Então não é Yeshua ben Batseba. Não é Jesus, filho de Batseba. É Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de José. É João, filho do pai dele. Então é o pai que dá destino para o filho. Por isso que o pai escolhe o nome. Lembra quando o pai João Batista, Zacarias, ele ia ter um menino, ele riu, um anjo falou, vai ficar mudo. Quando o menino nasceu, eles falaram assim, qual que é o nome que eu dou pro menino? Ninguém sabia, vamos dar a Pedro, vamos dar a Tiago. Não. Ele pegou e escreveu Yosef. Yohanan. Escreveu Yohanan, João. O nome dele será João. O menino se chamará João. Então quem dá destino? Pai. Quem sacrifica para dar um destino pro filho? O pai. E a mãe? A mãe leva no destino. O pai aponta o destino, a mãe leva. Deus. O pai aponta, a mãe leva. O pai abre o caminho. E a mãe que instrui o menino no caminho. Deus. Pelo amor de Deus. Forte, hein? Meu Deus. Pesado. Meu Deus. Então, a mãe vai guiar o filho por onde? No caminho que o pai abrir. O caminho que o pai indicar. O pai dá o destino, o pai
aponta o destino e a mãe instrui o menino naquele caminho. Por isso que ela é auxiliadora, idônea, do mesmo caminho, da mesma direção. Quando o pai e a mãe ensinam, o pai abre o caminho, a mãe ensina o caminho, o filho a trilhar aquele caminho, eles andam na mesma direção. Meu Deus. Por isso que eu falei até na reunião, casamento não é questão de ser bom ou ruim, casamento não é questão de ser forte ou fraco, casamento não é questão de ser perfeito ou imperfeito, casamento é questão de propósito. Se você entender o que é o propósito do casamento, você vai cumprir o propósito do casamento. E a e cumprir o propósito para o qual Deus te chamou. Por isso que a Bíblia diz, por isso que os apóstolos disseram para Jesus assim, então então todo mundo não é para casar. Então não é, como é que fala? Falaram uma frase mais interessante, acha aí. Então este ministério não é para todo mundo, o ministério do casamento? Ele falou, exatamente. Eu falei assim, acho que foi Paulo. Não, os apóstolos falaram para Jesus, falou assim, exatamente, vocês não entenderam. Casamento não é para qualquer um, é só para quem entendeu qual é o propósito. Meu Deus. Tem gente que casa pra transar. Meu irmão, que você passa menos tempo no casamento tá transando. É a última coisa. Não, o cara pensa que ele vai ficar o dia inteiro comendo uma mulher. Dia inteiro, mas, moço, não vai nada. Vai passar meses, às vezes, sem comer. Hã? Vai passar. Todo pai que não anda no caminho direito faz com que o filho não ande em caminho nenhum. Por isso que um filho que não teve pai, e quando eu digo pai, como eu sempre falo, reitero, às vezes até teve pai, mas pai em que sentido? Ele vai repetir os mesmos erros do pai dele, porque a direção que o pai dele para ele foi a direção errada. Só que essa direção errada não tem foco. Como não tem foco, não tem direção. Você só anda a ermo. Andar a ermo é como alguém que anda no deserto. Se um helicóptero te jogar lá no meio do deserto, lá, sem você nunca ter visto, você não sabe para onde você vai. Porque para onde você aponta os olhos, para onde você coloca os olhos, só vê areia, vê a mesma direção. Você entendeu? Que quem só olha para todos os lados e vê a mesma direção, não tem direção? Meu Deus. Mas se eu virar os olhos, dar um 360, olhar, opa, achei aquela luz ali, achei uma direção. Então, para onde que eu vou? Para a direção da luz. Entende? Então, um filho sem pai, ou com pai andando errado, é um filho que cresce no deserto. Ele toma qualquer caminho, qualquer direção, achando que ele vai chegar em algum lugar. Meu Deus. O filho que tem um pai que dá destino, ele sabe exatamente para onde que ele vai. Meu Deus. Por isso que o Satanás deturpou tanto esse país chamado Brasil, deturpou tanto, que aqui no Brasil, quem faz tudo é a mãe. Você nunca deu um tapa a ninguém na escola, nunca saiu na porrada com ninguém na escola porque ele te chamou de um filho de um puto. Você nunca saiu na porrada com ninguém, você nunca chamou ninguém por porrada porque ele falou que seu pai é um puto. Mas se ele chamasse filho de uma puta, rapaz... Pau quebrava. Ah, meu amigo. Você podia até ser magrelinho, igual o Domingos. Mas você voava no cara, meu amigo. Você regaçava o carro no meio, né, Domingos? Não interessa o tamanho do cara, meu irmão. Xingou minha mãe, já era. Esse é o problema. O Brasil é maternal. Você sabe que toda pessoa que é maternal tem tendência ao homossexualismo? Meu Deus. Por que você acha que tem tanto homossexualismo dentro do Brasil? Porque o Brasil é maternal. Todo homem. Porque quando a criança nasce, olha isso aqui é ciência. Quando a criança nasce, ela é ligada desde o ventre até o final da amamentação somente com a mãe. Ele se liga, ele não consegue fazer dissociação. Eu estou falando de neurociência, tá? Ele não consegue fazer dissociação dele com a mãe. Para ele e a mãe é a mesma pessoa. Você pira nisso? Meu Deus. Pode pesquisar. Ele e a mãe é a mesma pessoa. O que faz a dissociação da mãe para ele entender que tem uma outra figura, que ele pode ser equivalente àquela outra figura? A figura do pai. Uma criança que nasce sem pai, ele tem uma tendência a achar que ele é uma extensão da mãe. Geralmente vai ser lésbica ou homossexual, ou viado. Pesado, hein? O que faz a dissonância de informação na mente da criança é a figura do homem. E quando a criança tem a figura do homem, ela fala assim, então minha mãe é mulher. Entendi. Aí eu sou igual ao meu pai.
Então ele faz a dissociação e a associação. Ele dissocia da mãe e associa com o pai. Meu Deus. Quando não tem a figura, Que rala, eu hein? sou menina. Eu nasci menina e vou morrer menina. Por quê? Porque eu falo assim porque minha mãe falava assim. Entende? Minha mãe era assim, delicadinha. Então eu também sou. Pegou a parada? Parece que eu tô brincando, mas é muito sério, velho. Não tem referência masculina. Entende? Então, aí, olha lá, o Alisson mandou aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Mateus 19:10. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castram a si mesmo, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Então, todo mundo pode? Todo mundo pode? Se A pode, Bíblia está dizendo que todo mundo pode? Não. Quem pode? Não. Quem pode não é todo mundo. Se eu estou perguntando quem pode, recebe. Você pode receber? Você pode receber agora R$1 milhão e continuar crente? posso. Eu não sei, porque eu nunca recebi. Então você não pode. Se você tivesse convicção, você falaria, eu posso. Porque eu não vou me desviar, porque dinheiro nenhum me desvia. Mas você não pode. Por quê? Porque você não tem convicção. Então, quando você não tiver convicção do que é casamento, você não pode casar. Meu Deus. Só que ninguém tem coragem de falar o que é casamento. Por isso que muito casamento não dá certo. 90%. Agora observe, olha lá. Olha o verso 12. Porque há eunucos que nasceram do ventre da mãe. A pessoa já nasceu eunuca. Tem gente que já nasceu. Ela não vai casar nunca. Há eunucos que foram castrados. Esses, por algum motivo religioso ou social, ele foi castrado. Os homens. E há eunucos que se castram a si mesmos por causa do reino dos céus. Então a gente fala, eu não vou casar porque se eu casar eu vou ficar preocupado só com a minha mulher e vou largar o reino. Então eu não vou casar para eu preocupar só com o reino. Meu Deus. Então se você não entende qual que é o peso do casamento, o preço do casamento, o valor do casamento e o propósito do casamento, você não devia ter casado. Olha aí, culto de casais, fevereiro. Cu de casais vai ser puta, hein, mano? Vai ser terrível, hein? A palavra vai ser violenta. Conseguiram pegar aí, gente? Fala alguma coisa aí. Deixa eu comer um três aqui. Okay. Fala alguma coisa enquanto eu vou comendo, fala aí. Meu Deus. Você tá doido. A revelação. Ó, Fernando, a revelação veio tarde. Já ela. Vou dormir aqui na igreja hoje. Ela O Bangu. Meu Deus. Bangu, no misto já. Dá feio. Então, a Vitória vai falar alguma coisa do Ayrton ali. Eu tô vendo ela escrevendo. Ayrton já vazou, já. Então, aí, ó. É isso aí mesmo. Escrever na testa. Todo homem que não escreve isso na testa vai trair a mulher. Irmão, ouve o que eu tô te falando. Eita. Toda pessoa que não guarda os mandamentos vai transgredi-lo. O que é guardar na Bíblia? O que é guardar na Bíblia? É pegar e botar numa caixinha e colocar num cofre? Não. Não. O que é guardar? Praticar. Palavra guardar na Bíblia. Lembra. Lembra. Guarda aqui, ó. Guarda onde? Onde é que você guarda a informação? Na mente. O que é guardar? Lembrar. Você ter acesso àquilo que você está ouvindo. Não. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Lembra-te do dia de sábado. Honra teu pai. Lembre-se disso. Lembre de honrar teu pai. Lembre de amar, de não ter outros deuses. Lembre-se, lembre-se, lembre-se. Então, o que a Bíblia diz para colocar os mandamentos? Na verga da porta, na mezuzá, na verga da porta. Por que você tem que colocar os mandamentos na verga da porta? E Jesus falou que ele vinha para escrever os mandamentos no coração. Coração. Por que a gente tem que guardar os mandamentos? Por que os judeus colocavam na verga da porta e Jesus falou que ele veio para estabelecer os mandamentos no coração? No coração, mente. Por quê? Por quê? Porque você tem que olhar, os judeus antigos, quando eles não tinham o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, aquele que vos lembrará todas as coisas. Meu Deus. Lembra? Ele vos lembrará todas as coisas. Quem que vai lembrar? O Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não lembra, por isso que vive caindo.
Meu Deus. Então, o que os judeus faziam? Eles botavam o mandamento na verga da porta, porque todas as vezes era mandamento. Eles pegavam, nas vestes, na tzitzi. Eles colocavam nas vestes também os mandamentos. Por quê? Onde eu vou, eu pego. Opa, mandamento. Eu vou sair, eu tenho que lembrar que eu tenho que sair com o mandamento. Eu não posso sair para desejar outra mulher, para cobiçar, para sei lá o quê, babá. Por quê? Porque eu tô saindo para cumprir uma coisa e voltar. Senão eu vou acabar me perdendo no meio do caminho. Então eu lembro do mandamento ao sair e lembro do mandamento de como eu tenho que ser quando chegar. Meu Deus. É um erro que a gente comete demasiadamente. Você sai, lembra, eu não vou levar problema da minha casa para a rua e quando eu for para a rua, eu não vou me esquecer dos mandamentos que eu tenho com ordenança relacionada à minha casa. E quando eu voltar da rua, eu não trago os problemas da rua para dentro de casa e eu vou voltar a lembrar como eu tenho que tratar minha esposa dentro da minha casa. Por isso que ele bota a mão para sair da casa e ele bota a mão na hora que ele entra em casa, nos mandamentos, para lembrar como ele tem que agir. Então, mandamento é lembrança. Guardar o mandamento é lembrar sempre do mandamento. Então, a cada 7 anos, eles repetiam a lei para quê? Para que ninguém se esquecesse. Porque aquilo que eu esqueço, eu perco. Por isso que ele fala inculca os teus filhos. Exatamente. Inculcar. Lembrar sempre. Lembrar. Então, tudo que você esquece, você perde. Meu Deus. Putz, onde é que eu deixei a chave do carro? Aquela chave, não sei. Aí eu procura, revira. Cara, não sei onde é que tá, perdi. Você esqueceu, você vai perder. Tudo que você esquece, você vai perder. Vamos entrar no texto? 40 minutos, nós entramos no texto ainda. Meu Deus! Sério? Tá fluindo, deixa fluir. Deus tá falando é porque a mensagem é para alguém. Caraca, bicho. Não caço, não. Olha lá, Deuteronômio. Ai, cara. Então, olha lá, ensinarás teus filhos e delas farás sentado à tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais dentre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Você entendeu? Assim, ó, você vai primeiro. Primeiro. Vai em todo o campo de visão possível, né? Gente, vamos lá. Eu vou dar um negócio pra vocês aqui. Calma. Eu vou perder. Calma, presta atenção. Lembra de eu falar vou falar sobre quadro dos sonhos. Só fala essa palavra que eu vou lembrar. Quadro dos sonhos. Antes de eu falar do quadro dos sonhos, presta atenção. Ensinarás a teus filhos. Antes de qualquer coisa, inculcar no teu filho. A coisa mais importante, teu filho. Quem você deve ensinar mais do que qualquer coisa? Teu filho. A quem você deve inculcar mais do que qualquer coisa? Teu filho. Falará aonde? Além dos teus filhos? Na tua casa. Depois da tua casa, nos caminhos onde você for. Quando você deitar e quando você se levantar. Também as atarás, por sinal, na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, onde você estiver, você tem que se lembrar da palavra de Deus. Meu Deus. Onde você estiver. Você olhou para a mão, olhei para a mão aqui, ó, lembrei da palavra. Olhei para a mão, lembrei da palavra. Olhei entre os olhos, tem que lembrar da palavra. Ou seja, por que ele fala na testa, entre os olhos? Na mente. Você tem que guardar. A palavra tem que permear a sua mente, não a série da Netflix. Eita! Então, se eu falar assim, por exemplo, fala uma série famosa da Netflix aí, uma série qualquer famosa, bem famosa mesmo, a mais famosa de todos. Casa de Papel. Você lembra os personagens principais? Não, tem uma que você sabe o personagem principal. Até você falou esses dias aqui, eu não sei se é... Eu não lembro uma série que vocês falaram aí. Mas, tipo assim, vamos supor que você tem uma série que você gosta muito e você começa a assistir os personagens principais lá. Aí tem o... eu não sei, mas eu não assisto, então não sei. Mas, eu queria lembrar, tipo assim, ó. Eu acho que ninguém quer falar porque... Não, eu sei. Sério? Assistir Mandalorian. Tipo, sei lá, Star Wars, por exemplo. Aí tem o... Como é que é o nome do cara que tem o... Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker.
Não, aquele, como é que é aquele que tem Sabre de luz. não, mas qual que é o nome do cara? Tem um que tem uma máscara preta assim? Darth Vader. Darth Vader. Por exemplo, esse Darth Vader é bem famoso. Então vamos lá. Darth Vader, não sei nem falar o nome. Darth Vader. Aí, Vader. Quem que é o outro? O inimigo dele? Luke Skywalker. Luke Skywalker. Quem Não que é o terceiro lá mais importante da história? Tem o Smurf lá, O Yoda. O Yoda. Então, assim, ó, vamos lá. Suponhamos que eu pego essa série da Star Wars, ou filme, sei lá, qualquer coisa, só que é uma série, bombou, tá estourada, todo mundo sabe. Então, se você perguntar, todas as pessoas que assistem aquela série, sabe o ator principal, sabe o personagem, sabe o secular, sabe o Yoda, sabe o bonequinho, sabe o velhinho, o menino, a menina, sabe todo mundo. Aí eu sempre faço a mesma pergunta. Me fala o nome dos 12 apóstolos. Pedro, João, Tiago. aí vai falar Marcos, Lucas. Vai, nome dos 12 apóstolos. Levi. Carioca. Não é os Carioca. Também Tiago. conhecido como Tadeu. Tiago. Qual Thiago? Tiago Alfeu. Alfeu. O que mais? Vai. Chega. Olha a luta para chegar nos 12. Simão. Simão o quê? Não, Barjonas. Vamos lá, tá no oitavo. André. Vamos lá, ainda falta 4. André. Bartolomeu, Matias, o senhor contou também? Matias. Não, Matias não, porque já colocou Judas Iscariote. Vai. Falta 2. Falta 2. Falta 2? É. Tomé. Tá nada, conversa. Tá na ponta da língua. Não traíra que João, passou no não nosso falou, meio? Não, João. traíra. Não, você. Primeiro você falou, prego o Thiago. Felipe. Olha a dificuldade. Felipe, moço. É que passou tanto. Olha a dificuldade pra gente. Olha a dificuldade pra gente lembrar o nome dos 12 apóstolos, irmão. 12. Mas se você pegar os principais da série do Star Wars, sabe? Do Casa de Papel, sabe? Do Avatar, sabe? Sei lá, eu nem sei. Eu tô só jogando assim pra você entender, mas você sabe. Vocês sabem que sabem. Então, por que você decora aquilo ali? Simples, porque aquilo você colocou frontal aos teus olhos. Meu Deus! Meu Deus! Cara, isso aí desceu agora. Só... Todo dia, hein? Meu Deus! Não, eu tirou isso. Isso é louco, velho. Cara, que pesado, hein? Ai. Cara, que... Meu Deus! Não, eu tô imaginando Deus falando isso, falou isso há mais de 3, 4 mil anos atrás. Se você quer fixar o negócio, põe entre os teus olhos, coloca atas na tua mão direita. E geralmente se escreve aonde? Mão direita. Né? Olhos, mão direita. Olhos, mão direita. Os mandamentos vieram de quê? Tábua de pedra. Entende? Então, nós atamos sobre os nossos olhos, na nossa mão direita e na nossa casa, aquilo que não é de Deus, aquilo que não vem de Deus. Então, assim, nós estamos extremamente focados para as coisas naturais e extremamente desfocados das coisas espirituais. Óbvio que se eu fizer perguntas espirituais, você não consegue responder. Mas se eu fizer perguntas naturais, sobre time de futebol, sobre novela, sobre Big Brother, quem que são os nomes das 14 pessoas que estão no Big Brother? Nem sei nem se é 14. Mas quem que são as pessoas que estão no Big Brother? A pessoa sabe responder. Quem que é a novela que está passando, as 3 novelas principais da Globo? Sabe responder. Quem que é o filme, os filmes mais top que está lançando no cinema? Sabe responder. O mangá, como é que é aquele estranho? Anime. Os animes mais tops que tem agora. Mais falado. Todo mundo sabe. Então, assim, o problema é esse. É que nós não... Pode acabar lá já. É que nós não
fazemos, atamos sobre os nossos olhos, de frente aos nossos olhos, aquilo que de fato tem valor, que é a palavra de Deus. Então, como que você, que não ata a palavra de Deus de frente dos seus olhos, vai atar nos seus filhos? Meu Deus. Meu Deus. Você já deve ter visto um memezinho no Facebook, é por isso que é legal a gente pesquisar aqui, achar e botar, dá para botar na hora, né? Tem um memezinho no Facebook que fala assim, mostra assim, ó, uma mãe e um filho, outra mãe e outro filho. A mãe no celular, o filho no celular. A mãe com o livro na mão, a filha ou filho com o livro na mão. Ou seja, nossos filhos são reflexo de quem? Eita. Nossos filhos amam o quê? Nossos filhos são reflexos nossos. E os nossos filhos amam o que nós amamos. Meu Deus. Então, se nós não compreendermos essa realidade e não mudarmos essa realidade, não adianta orarmos pelos meninos, não adianta nós profetizarmos sobre as crianças, não adianta estar na Monaquiz, não adianta estar na escola de reis, não adianta fazer evento para criança, não adianta fazer nada, absolutamente nada, porque elas não serão inculcadas. O que você está inculcando na mente delas é as coisas do mundo. As coisas do mundo estão sendo inculcadas nelas, mas não tem o que combate as coisas do mundo, que é a palavra de Deus. Meu Deus. Então, não adianta eu encher meu filho do mundo e depois querer que meu filho sirva a Jesus. Então, é uma decisão que nós temos que tomar e é um preço que nós temos que pagar. Por isso que na minha casa, vou falar na minha casa, nós decidimos começar com várias mudanças. Nós temos tido várias mudanças lá na minha casa. Dentre elas, nós tiramos uma questão que eu já vos ensinei, e aqui eu falo, não vou falar muito abertamente na igreja, eu não vou falar isso, mas, quer dizer, apesar que eu já devo ter até falado, né, que eu não aguento, mas o aniversário, por exemplo, é uma coisa que nós não comemoramos mais, porque temos a compreensão de que é uma coisa que é pagã. Que o aniversário é pagão, a festa é pagão, o parabéns é pagão. Aí o que o crente faz? O crente é extraordinário, né? Ele muda os elementos da festa e ele muda a música. Criativo. Mas é sempre a mesma coisa, nunca vai mudar. Então, muda o caminho. Qual que é o caminho? Qual que é o criativo da festa? Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aí o crente faz a parte pagã e depois inventa uma coisa para fingir que é de Jesus, porque botou o nome de Deus. Com Deus ao teu lado, um novo porvir. Um novo porvir? Mas já não está no novo e vivo caminho? Havia um novo porvir? Que a vida lhe seja um eterno sorrir, que Deus lhe dê saúde, felicidade e paz, alegria e virtudes, cada vez mais e mais. E para finalizar, para arrebentar com tudo que é a desgraça do Satanás e do inferno, a fulana será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Porque Deus não derramou? A fulana será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Então ela não tem Cristo. Então, olha o nível que nós ensinamos nossos filhos e depois queremos que nossos filhos sirvam a verdade. Nós ensinamos, inculcamos nele a mentira todo ano. Financiamos uma festa pagã para ele. Não temos coragem de dar R$1 de oferta, mas temos coragem de gastar R$1.000 numa festa pagã. Meu Deus. O pessoal tá todo querendo saber, ó. Pode falar sobre? Pode falar sobre. Rapaz, é forte, hein? Meu Deus do céu. Isso aí é... Pesado. Com quem será? Não, irmão, desculpa, mas alguém tem que ser verdadeiro. Desculpa, sinceramente, alguém tem que ser verdadeiro. Eu acho que alguém tem que estragar o bolo. alguém tem que estragar o bolo, infelizmente. Falei atrás. Então, assim, qual é o problema? O problema é que, infelizmente, nós fazemos o que é errado querendo chegar no lugar certo. Meu Deus. Só que não tem como você tomar um caminho errado e achar que vai chegar no destino certo. Concorda? Tem como eu tomar o caminho para Rondonópolis e achar que eu vou chegar lá no Pará? Eita. Não tem como, irmão. Eu tô tomando o caminho pro sul querendo chegar no norte. É impossível. Não é questão de ser bem ou mal, ou ruim, ou certo ou errado. Não, é só questão de lógica. Você toma o caminho do sul, você não vai chegar no norte. Você toma o caminho do norte, você não vai chegar no sul. Então, então, o Everson, na verdade, o Everson, não tem celebração. Na Bíblia não se celebra o nascimento, se celebra a morte. Eita.
Na Bíblia não celebra o nascimento. Deus mandou comemorar o nascimento de Jesus? Não. O nascimento do Filho de Deus, ele não tem festinha de aniversário? Não. O nascimento do Filho do Eterno não tem festinha de aniversário? Não queima Hã? nem um Não cordeirinho. Natal. Não pode fazer, não faz nada na festinha de aniversário do filho dele? Mas e na morte? Aí, A morte ele manda comemorar o Pessah. E engraçadamente que a morte de Jesus nós não comemoramos uma vez por ano. eita. Nós comemoramos todas as vezes que nós nos reunimos, ou, que é o ideal, ou pelo menos uma vez por mês, que é o que nós como igreja fazemos. Não é certo nem errado comemorar uma vez por mês. A gente já começou a imunar fazendo ceia todo domingo. A gente pode fazer ceia todo domingo, a gente pode fazer uma domingo sim, domingo não, a gente pode fazer a cada 3 domingos, a gente pode fazer a cada 4 domingos, a gente pode fazer uma vez por ano. Não tem base na Bíblia para dizer que você tem que fazer uma vez por mês, uma vez por ano, nada disso. Mas eu estou dizendo que nós temos o costume de quando nós congregamos, nós participamos da ceia. Quando nós congregamos. Então é claro que nós não temos hoje uma condição de fazer isso todo domingo. Então, por isso nós não fazemos. Então, nós marcamos um domingo especial e fazemos todos os meses. Mas, mesmo que seja uma cultura nossa, fazer todos os meses, o aniversário de Jesus é celebrado todos os meses, não uma vez por ano. Meu Deus. Só que não é o aniversário de vida, é o aniversário de morte. Porque para Deus você só vale o que você faz depois da morte. Para Deus, você só vale depois da morte. Para Deus, você não vale quando você nasce. Para Deus vale quando você morre. Porque não está escrito que Deus se alegra quando o justo nasce. Mas está na Bíblia escrito que Deus se alegra na morte de um justo. Meu Deus. Pô, tô dormindo, gente, eu não pode. Não, é que só tá falando. Preciosa aos olhos de Deus é a morte dos seus santos. Então, a questão é, atendemos pedidos e comemos velório. Velório você pode fazer bolo. O velório você pode fazer bolo. O velório é ideal você fazer bolo. É verdade, é verdade. Irmão, olha para mim. Seja honesto. Acho que vocês, em algum momento na vida, leram a Bíblia. Hã? Não. Em algum momento na vida, você deve ter lido a Bíblia. E quando você lê a Bíblia, você sabe que todas as vezes que alguém importante para Deus morria, eles faziam 7 dias de choro, de pranto, que na verdade é festa. 7 dias de festa. O que você faz num velório? Quando você vai no velório lá? Você não vai lá abraçar todo mundo? Faz tempo que eu não te vejo, abraça todo mundo, tá. O morto tá ali morto. Não fala com ninguém. E as pessoas só ficam falando uma com as outras, conversando, aí sai, conta piada, conta fofoca, brinca, zoa, tal. Aí depois tem a comidinha, vai lá, come, aí tem os comes e bebes, a beliscação, blá. Isso é velório. A Bíblia diz que o velório de Moisés foi celebrado por 30 dias. Não, na mente parece que tá tudo mudando. Meu irmão, como é que você vai? Vamos botar aqui só, vamos botar nos dias atuais. Você trazer a filha ao mundo, é garantido que ele vai ter o melhor mundo que ele vai receber? Não. Sim ou não? Não. Mas suponhamos que seu filho viva nesse mundo, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, faz a vontade de Deus, e aí imagine que ele morre. Para onde que ele vai? Ele vai pro céu, né? Vai pro reino de Deus. Servo de Deus, morreu em Deus, morreu fiel a Deus. Vai para onde? Pro reino. O cara tá aí de boa. Né? Moço, nós estamos alegres. Por que nós estamos alegres? Porque ele está indo para um lugar onde nós também queremos ir. Então nós estamos alegres por ele. Ô, miserável, você já foi, cara. E nós estamos aqui nessa desgraça desse mundo. Meu Deus, crente é tudo doido mesmo. Vou avisar minha esposa quando eu morrer, eu quero festa. Não tem comemoração de aniversário, não tem tradição de comemorar aniversário. Eles fazem um jantar, uma reunião familiar, uma coisa simples. A única coisa que comemora é o rito de passagem, né? O círculo? Não da... Não, Jesus fez, esqueci o nome agora. 12 anos. Isso. A única coisa que tem que ser 12 ter anos. uma comemoração, né? É a única vez que você vai ver eles comemorando. Que é a passagem do menino para a fase adulta. O menino e a menina também. Isso, Bar mitzvah. bar Isso, exatamente. Então, ou seja, o nascimento, aí a Neuzilene lembrou uma coisa interessante. O nascimento é o dia que você serve para você lembrar quando você deve ofertar por ele.
E deu exemplo de Jó e seus filhos. O dia do nascimento é o dia que você oferta como oferta de gratidão e santificação para o seu filho. Ou seja, uma oferta de alegria porque o seu filho nasceu e de santificação para que ele continue andando no caminho de Deus. Meu Deus. Você pediu para Deus, Deus te atendeu. Então você celebra a Deus pela vida do teu filho. Você não celebra teu filho. Eita. Nós celebramos o filho. Não, nós temos que celebrar Deus. Pelo que Deus nos deu. Então, ano após ano, você está pegando a oferta que deveria ser para Deus e está dando para o diabo. Em vez de você pegar a oferta de gratidão que você tinha dado, gasta tudo em festa, tudo. Posso falar? Posso falar? Pode. É pior ainda. Porque você não dá pro diabo. Ai. O Narciso. Já cansei de falar. Parabéns pra... Você. Mas por que pra você? O que você fez pra eu te dar parabéns? Ah, porque a data é querida. Não. E olha que interessante. Faz a leitura pra você ver. Parabéns pra você. Quando? Nesta data querida. Nesta data querida. Esta data querida, então eu te dou parabéns. Mas peraí. Essa data é querida porque você nasceu e eu te dou parabéns pelo que você fez. Ou pelo que você não fez. Então a pessoa tá se desgraçando, aí você vai lá e cantar parabéns pra ela. Tudo regaçado com a Aí vida. seu filho dá pau na escola, você chega lá e fala assim, parabéns pra você? Porque você não estudou, porque você é vagabundo, porque você tá sem fazer nada. O que você tá validando no seu filho? Meu Deus. Porque assim, filho, seja a miséria que você é, continua sendo essa desgraça que você é, e eu continuo te dando parabéns. Verdade, hein? E aí você não reclama do evangelho da graça que tá surgindo. Você faz o que você quiser, não interessa o que você fizer, eu vou dar parabéns pra você. Aí tá perpetuando um ciclo ruim do filho. Exatamente. Tá apoiando, né? Dando todo o suporte. Pelo contrário, você, como eu falei, eu falei isso lá em casa. Assim, ó, não tem data para você dar presente. Não tem data para você dar presente. Não tem momento para você dar parabéns. O momento é o momento que você tem que fazer. Ou seja, pai, olha aqui, tirei 10 aqui na prova. Parabéns. Você fez o que é correto. Você estudou, se esforçou, tá aí o resultado. Papai, olha, eu passei no ano. Parabéns, filho. Você merece até um presente. Você se esforçou, trabalhou, estudou, pagou o preço, média boa, papai vai te dar um presente. Mas você dá presente por quê? Você dá presente de quê? De graça. Você ensina pro seu filho que não interessa o que ele faz, de graça ele recebe. O que estão ensinando hoje? Não interessa o que você faz, de graça você recebe. Não interessa o que você fizer. Você recebeu a graça, acabou. Meu Deus. Pode adulterar, pode fornicar, pode fazer o que você quiser. Porque não importa o que você fizer, parabéns pra você. Meu Deus. O senhor falando essa questão, por exemplo, assim, do presente aí, veio algo aqui na minha cabeça. Tem o Dia das Crianças. O Dia das Crianças é o mesmo dia da padroeira do Brasil. Já pagão. No caso, vamos dizer assim, quem recebe o presente, beleza, é a criança. Mas o ato no mundo espiritual é o quê? É gerado para ela? O dia da Aparecida, que o mundo colocou como o Dia das Crianças, é um dia de adoração Aparecida. Qualquer oferta que você dá nesse dia, você está dando para Aparecida. Nem para Deus você deve aceitar a oferta nesse dia. Meu Deus. É para chocar mesmo. É para acabar com os crentes tudo agora. Hum? Não, eu perguntei porque sempre... Se cair dia 12 e cair no domingo, então... Não pode dar nem oferta. Não, Hoje não eu vai ter perguntei oferta porque, aqui. assim, sempre eu tenho essa luta com a minha mãe. Eu tenho essa luta. Tipo, lá em casa a gente não dá presente pra Lavínia, mas minha mãe escreveu, eu não leio. Minha mãe e meu irmão, puf. Quando Todo eu ímpio vejo, já faz isso. comprou. Todo ímpio. Hã? É cultura, normal. O ímpio ele vai fazer isso. Então, assim, agora, ontem, se eu não me engano, eu vi uma escrita de um rabino. Não, minto, uma escrita, um vídeo. Um videozinho de um rabino. E ele falou assim, 4, se eu não me engano, o vídeo era assim, 4 coisas, 4 trabalhos que você não pode ter. Eu vi isso aí. Já viu isso aí? Uhum. 4 trabalhos que você não pode ter. Se eu não me engano, um é prostituição, o outro é Voltada a cassino. isso, jogos de azar, prostituição, jogos de azar. Aí ele fala mais um lá e o mais importante. Ele falou, o mais importante,
não fazer, não trabalhar com idolatria. Não interessa qual seja. Por exemplo, fazer, vender, produzir, remanufaturar. Não interessa, nada. Nada que envolva objeto de idolatria. Você não deve trabalhar com nada que envolva objeto de idolatria. Aí ele falou uma frase interessantíssima. Ele falou assim: olha, você não pode você não pode fazer algo que nem que lembra. Se o seu trabalho lembra a idolatria, você não deve fazer, porque isso fere a Deus. Isso fere a Deus. Então, você não deve fazer nada que é relacionado à idolatria. Você não pode vender, irmão. Ah, pastor, mas onde eu estou lá vende imagem. Então você não pode estar nesse trabalho. Esse trabalho não é para você. Ele fala que não é abençoado, né? Não é abençoado. Não tem como. Se você trabalha, se você está num ambiente que você tem que fazer a cama do motel, esse trabalho não é para você. Se você está num ambiente que você tem que ir lá vender, levar bebida lá para o cabaré, esse trabalho não é para você. Eu já passei por isso. 2012 ou 2011, eu fui chamado para trabalhar em 3 empresas. Rejeitei os 3 trabalhos. Pensa, eu rejeitei os 3 trabalhos. Depois o pessoal, por que Deus te abençoa tanto? Porque eu não fiz nada na vida, né? Eu nunca honrei Deus, eu nunca fiz nada. Né? Mas não só de obra que eu falo, mas eu digo também do que eu deixei de fazer por causa de Deus. Aí, a primeira empresa, a Ambev queria me contratar. Aí, a Ambev queria me contratar. Aí a pessoa falou assim: ó, a Ambev quer te contratar. Tá, beleza. Meu currículo era muito bom na época. Então, eu falei assim, aí eu falei assim, tá, mas vende cerveja? Ou é só... Não, perdão, não era Ambev, não. Coca-Cola, perdão. A Coca-Cola queria me contratar. Falei, tá, mas para eu trabalhar na Coca-Cola, eu vou ter que vender produtos da Ambev, que elas são juntas, sei lá. Ela falou, vai. Falei, então eu não quero. Sério? Porque eu não bebo, eu não faço... Eu não trabalho com nada que destrói família. Aí ele falou, a mulher olhou e falou, nossa, mas é 2.500 salário. Falei, minha senhora, nem se fosse 10 mil eu queria um emprego desse. Porque vai contra o meu princípio. Segundo, aí ela falou, tá, então a Claro quer te contratar, beleza. Como é que é o trabalho? Vai ter que viajar, passar a semana toda fora, fica aqui só sábado e domingo. Falei, também não quero. Mas como assim você não quer? Mas não tem nada que você veja. Pois é, senhora, mas vai me impedir de fazer a obra de Deus e eu não quero. Nada que me impeça de fazer a obra de Deus. Eu aceito. Ela fala, meu Deus do céu, é difícil, hein? Falei, pois é, eu sei que é difícil, mas a minha vida é difícil mesmo. Eu nego a mim mesmo todo dia, tomo minha cruz e sigo a Jesus. Eu sei como é difícil. Aí... Mas não aceitou Jesus. Não, aí tá. Aí passou, né? Quase. Aí passou, depois, aí não era mais essa empresa, outra empresa, eu fui fazer, fiz até o processo seletivo, tal. No meio do processo, eu acabei descobrindo que a empresa tinha que trabalhar Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. Eu tinha que fazer, e Goiânia, se eu não me engano, 3 ou 4 estados. E eu ia ficar viajando o tempo todo. Só que como eu já tinha começado, e nessa época eu estava em crise com Deus. E aí eu lembro que eu fui até o fim, e fui contratado. De sei lá quantas pessoas, de mais de 50, como é que chama? 50 candidatos, eu fui escolhido. Mais de 50 eu fui escolhido. E o cara veio lá de Jaraguá do Sul fazer as últimas entrevistas, né? Os últimos 3 que ficaram lá, eu e mais 2, ou eu e mais 3, não lembro. E ele fez a última entrevista e me contratou. Eu lembro, eu tenho essa carta até hoje no e-mail. Até hoje eu tenho essa carta no e-mail, que é a carta que eu mandei pro Julinho Atomelin. Falando assim, eu queria pedir perdão primeiro, porque eu sei que o processo de seleção seleção de longe e tal. Mandei termos bem técnicos lá na época. E falei assim, e eu quero dizer para o senhor que infelizmente eu não vou poder aceitar, apesar de ser a empresa a Trap, que mexe com cortar grama, cortador de grama, essas paradas, a Trap. E eu ia prestar serviço para a Trap. Ia ficar em Jaraguá do Sul quase um mês treinando lá, ia voltar e ia prestar serviço aqui na região. E aí, o salário era top. Eu ia ficar com uma doblô, viajando. De boa. Ia comer todas as mulheres possíveis. Rodando por aí. Experimentando todo tipo de carne. Você acha que eu ia chegar? Eu sabia disso. Não, ouve. Eu sabia. E quando eu fui fazer o teste seletivo, como eu falei, eu estava em crise com Deus. Falei, mano, eu vou meter o pé. Eu fui para meter o pé. Eu fiz isso para meter o pé. Eu falei assim, cara, eu tô sabendo... Meu bem tá ouvindo. Eu tô sabendo que se eu for para dar treinamento, uma equipe de vendas, numa empresa, vou ficar ali, o cara de fora, que vem para dar treinamento, ganhando bem para besteira, carro bom, no hotel top da cidade, ganhando diária.
E aí você acha que as meninas ali não vão dar mole e eu também não vou querer? Não vou estar longe da igreja. Ou seja, eu sabia disso e fui até o fim. Depois que eu fui, me arrependi, mandei a carta para ele, tem essa carta até hoje, mandando para a empresa pedindo desligamento. Ainda bem que eu não tinha comprado minha passagem. Falou assim, cara, ainda bem que eu não comprei sua passagem, eu quase comprei, velho. Mas eu ia deixar para virar do ano e ia comprar você no início do outro ano. E aí eu mandei essa carta, pedi o desligamento, pedi perdão para ele. Falou, cara, eu sei que o processo é... Ele falou assim, você sabe que o processo é desgastante, nós tivemos todo um transtorno para ir aí, tal, trabalho para ir aí, tal. Mas contra princípios pessoais não se briga. Então que você seja feliz na sua caminhada. Ele mandou para mim. Seja feliz na sua escolha. Aí eu falei, glória a Deus. Olha o cara da tecnologia, ó, fica lá mexendo lá. Olha lá, não tem que aguentar lá. Ah, cara, esses caras lá, fica lá. Lá. A verdinha agora, ô miséria. E aí... Passa vergonha. E aí o que acontece? Eu entendia. Então, presta atenção. Olha pra você ver. Eu ia lá para trabalhar consciente que eu ia para pecar. Tá pegando? Eu ia consciente que eu ia para pecar. Só que, graças a Deus, eu me arrependi. Graças a Deus, eu me arrependi. Graças a Deus, eu recobrei a consciência de Cristo. Recobrei a cruz. Voltei para a cruz. E mandei a carta pro cara. Minha mãe tá aí de prova. Minha mãe sabe disso. Não sei se ela tá aí na live, mas minha mãe sabe disso. Minha mãe ficou impactada, né? Porque ela falou, pô, tava tudo certo, já tava contratado, gente. Tava contratado, tudo certo. E aí eu falei pra ela assim, olha, eu não vou. Eu falei pra ele, não vou, porque se eu for, eu sei que eu vou abandonar minha fé. E não tem nada pra mim mais importante do que a minha fé. Então eu nunca, irmão, como eu tô dando aqui um spoiler da minha vida mesmo, dizendo pra você, eu já fui tentado. Eu já quase caí. Eu já passei crise com Deus. Quis desviar. Mas Deus sabia tanto do meu coração, conhecia tanto do meu coração, que ele gerou situações para que eu não me desviasse. Então é claro que Deus ajuda, como diz o ditado, Deus ajuda quem cedo madruga. Então é claro que Deus ajuda aqueles que são fiéis. No momento que você estiver fraco, Deus vai te fortalecer. Só que você tem que ser fiel o tempo todo. Não é ser fiel só quando precisa, só quando quer. Não, eu sempre fui fiel o tempo todo. Só que chegou um dado momento que eu também fraquejei e quase desviei. Aí nesse momento, Deus me carregou. Deus me sustentou. Entende o que eu estou falando? Então, então, nós precisamos compreender que a caminhada não é fácil. Ela é dolorosa, ela é difícil. Né? Essa época tinha acabado de fazer 60 dias de oração no campo da presbiteriana aí, ó, o Herbert. Ó. 60 dias nós fizemos aqui de oração, 40 de jejum. Eu e o Herbert, só eu e o Herbert sozinho. Você pira? Então, essa é a grande questão. O senhor tem ensinado isso também. Perdemos de ter uma loja que a minha prima iria investir, que disse que não aceitava vender cigarro, cerveja. Ela disse que minha mente empreendedora era pequena. Eu prefiro ter mente pequena e ir para o céu do que ter mente grande para o inferno. Então, essa foi sempre a minha ideologia, sempre, nunca mudou. Eu nunca peguei um trabalho que me afastou de Deus. Nunca negociei princípio. Nunca abri mão de princípios. E é uma coisa que me deu retorno hoje. É muito tempo depois. Sofri bastante. Padeci bastante. Vi muita gente gastando dinheiro, ganhando dinheiro, vivendo bem, comendo bem, viajando para onde queria. Quando eu viajava aos trancos e barrancos para ir lá em Goiânia, a galera ia com 500, com 1.000, com 2.000 reais só para fazer compra lá nas feiras da lua, do sol, da vaca, do boi, do cabo, de todo mundo. E eu ia lá malemar com dinheiro para comer. Malemar com dinheiro para comer. E quando o mendigo chegava lá para pedir dinheiro, pergunta, para quem que o mendigo pedia? É sempre assim. Vocês lembram dessa história, né? Que eu contei? Que tava na rodoviária de Goiânia, né? Foi, cara, só cara pica só os caras pica. Aí Deus falou assim, ó, eu não podia desonrar meu nome. E eu sei que você é o único que não me desonraria. Porque qualquer um que ele pedisse para esse bando de crente reunido, todo mundo fala, não, tem não, tudo mentindo. E ele chegou ali e falou assim, você pode me pagar uma comida? Eu falei, porra, Daniel Drachma aqui, pô. A filha do dono da Mil Coisas aqui, ó. A filha do dono da Mil Coisas tá aqui, a Dora Albureira tá aqui, todo mundo aqui, ó, só eu quebrado. O mais quebrado da mesa foi que pagou o lanche pro mendigo. Aí Deus falou assim, ó, eu questionei Deus esse dia, tô falando sério, diante de Deus. E aí eu falei assim, ó, mas por que eu veio pedir pra mim? Ele falou, porque você não desonra meu nome. Eu sei que se ele... Eu mandei meu servo que tá com fome e pedir comida pro meu povo. Só que do meu povo, eu sei que o único que não me desonraria era você. Aleluia. Tá achando que é fácil, irmão, ser fiel? Hoje é tudo lindo, hoje é maravilhoso, né? Pastor tá vivendo bem, glória a Deus. Hoje é fácil, né? Eu quero ver você passar por tudo que eu passei. Hã?
ser fiel em tudo que eu fui. Aí você vai ver que Deus vai te recompensar. Demora, mas quando a recompensa vem, galera tudo lascado, os pastores tudo lascado aí, porque são tudo, como é que chama? Avarento. Tudo avarento, ficar lá pedindo ajuda pro prefeito e eu fiquei lá na Chapada, lá, com ex-inimigo. De boa, na rede, passando friozinho gostoso. Delícia, delícia. Então, O senhor irmão, pediu para não esquecer o senhor do quadro dos sonhos. achei que você tinha esquecido, mano. Não tinha, acho que não. Tava só esperando. Quadro dos Eu vou sonhos. finalizar aqui a parte, porque senão não vamos nem entrar no texto hoje. Então, Não tem problema, não. qual que é a questão? A revelação tá fluindo. Hã? Quem quer que eu entre no texto aí, levanta a mão. Quem quer que eu entre no texto, levanta a mão. Levanta a mão. Pô, Leandro. Uai, tá Everson. Porra, cara. O Everson. Pô, Carlos, você também. Tudo desviado, tá Ô, vendo? Juliano. No banho, Não velho. entenderam. Não, tô brincando. Então, já vou entrar aqui. É que esse texto aqui é muito fácil. Mas vamos lá. A neurociência, lembra que a gente estava falando no contexto, já viajamos lá para onde que caiu, né? Meu Deus do céu. A neurociência, a Bíblia fala para escrever na fronte, né? Aham. Na fronte, nas mãos, na casa, na verga da porta, no umbral, dentro de casa, nas vestes, em tudo, né? Existe um princípio da neurociência, presta atenção, que aqui os coaches chamam de quadro de sonhos, ou quadro dos projetos, ou quadro de vida, fala o nome que você quiser. Pode botar o nome que você quiser. Mas o que eles fazem? A sua mente, lembra do que eu falei agora há pouco sobre o pai dar o destino e a mãe levar até lá? Pois bem, o destino é o quadro, a mente é a mãe. A mente é a mãe. Quando você chega na sua casa, coloca numa parede lá, um quadro, com o carro que você quer, com a casa que você quer, com a viagem que você quer fazer, com o salário que você quer ganhar, com tudo que você quer. Quando você faz isso, você coloca lá, eu não estou falando de um dia, eu não estou falando de 2 dias, eu não estou falando de 6 meses, eu não estou falando de 1 ano. Eu estou falando de algum tempo, não sei quanto tempo. Cada um, devido à sua cultura, talvez os seus filtros mentais, os seus bloqueios emocionais, vai depender de multifator, é multifatorial. Então, não estou falando que vai ser ipsiliter para todo mundo, mas eu garanto que é para todo mundo. Não vai ser no mesmo tempo para todo mundo, mas é para todo mundo. Eu tô falando pra você ir numa revista, agora não tem uma revista, antigamente tinha revista, jornal, né? Fazia-se isso. Mas você vai na internet, busca uma casa que você quer. Claro, irmão, não adianta você pegar a casa lá, mansão de 10 bilhões de reais. Não é nesse sentido. Não seja idiota também, que a mente ela não projeta coisas que ela não alcança. Eu tô falando de coisas palpáveis, coisas que você, se trabalhar, se esforçar, tiver alguma sorte na vida, você consegue ter. Então, coloca lá a foto de um carro. Você não tem carro, não adianta você botar uma BMW, X5, X7, X9. Não, coloca um carro bom, mas um carro que seja palpável, que seja no nível que você precisa. Pensa numa escada de fé, uma escada de vida. Então vai para o próximo nível, daí você vai para o próximo nível, daí você vai para o próximo nível. Quando você conquistar aquele sonho, por isso que ele chama de quadro sonho, quando você conquistar aquele sonho, você tira aquela foto e coloca outra foto aí sim do outro carro. Mais top que você quer. E aí, depois do mais top, depois do mais até você chegar onde você quiser. Então, presta atenção. A mente não projeta coisas que ela não alcança, exatamente. Então, você vai fazer esse quadro, vai colocar tudo que você quer, metas e tempo. Esse carro, vamos supor, nós estamos em janeiro de 2023, esse carro, eu quero esse carro até julho de 2024. Esse carro aqui eu quero até julho de 2024. Essa casa, eu quero até setembro, até dezembro de 2024, ou até fevereiro. Bota uma meta real, que é palpável, entenda. Não adianta colocar, eu quero esse carro para amanhã. Entendeu? Não é palpável, não é real. A mente não faz mágica. A mente constrói processo. Meu Deus, anota aí, hein? Anota essa aí, hein? A mente não faz mágica. A mente constrói processos. Então, você visualiza, a mente constrói um processo para chegar, para fazer você ir até lá. Meu Deus. Então, por isso que eles chamam de quadro sonho. Então, se você puder espalhar pela sua casa, 10 mil vezes melhor. Se não puder espalhar pela sua casa, faz um quadro, literalmente. E todo santo dia, olha para aquele quadro. Só para ali, 1 minuto e olha para o quadro. Vê todas as imagens, vê a data, olha a imagem, olha o que você quer, olha e aquilo que você for vencer, você vai dando um okzão lá, um vistozinho riscado, para mostrar para sua mente que você conquistou o primeiro passo. Vai para o segundo, vai para o terceiro, me leva para o quarto, me leva para o quinto, me leva para o sexto, me leva para o sétimo.
Talvez você não acredite no que eu estou te falando. É um problema só seu. Mas, presta bastante atenção. Não sei se você já ouviu falar de uma coisa chamada relógio biológico. Já ouviu falar do relógio biológico? Irmão, é sério que eu estou te falando. Eu já fiz isso. Hoje eu até estou preguiçoso, mas eu já fiz isso. Muitas vezes. Muitas. Antes de dormir, 5 minutos, 2 minutos antes de você dormir, mais ou menos, você não sabe que hora você dorme eventualmente, mas um pouquinho antes de você dormir, você fala assim, mente, me acorda amanhã às 5h58. 5h58. Você imagina um relógio e o ponteiro lá, ou 05, 2.58, 0558, 558, 558, 558, 558. Que hora você vai acordar amanhã? 58. Exatamente. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Pode fazer o teste. Eu vou fazendo. Você bate o olho, você vai olhar no relógio. Amanhã. Não pode. Só que claro que talvez no primeiro dia você não vai conseguir. Porque sua mente está totalmente desacorçoada. Mas eu garanto para você. Top. Eu garanto para você. Eu garanto. Tô garantindo. Por Deus e pela ciência. E porque eu já fiz também. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Isso chama relógio biológico. A sua biologia tem um relógio próprio. Então, quando você estabelece um horário para ele, a sua biologia entende que aquele horário que já é aquele horário e ela dá um comando, o seu cérebro dá um comando para o seu corpo, como se fosse uma energia, alguma coisa, você acorda imediatamente. Meu Deus. Isso é terrível. Top, hein? Isso é terrível. E aí, a mesma coisa a questão do quadro dos sonhos. A mesma coisa a questão do quadro dos sonhos. Quando você olha para aquilo ali, você está mandando um comando para sua mente. Você tá visualizando o propósito. Você está visualizando o alvo, o sonho. A mente vai construir estratégia para te levar até lá. A sua mente vai construir um caminho para te levar até aquele lugar. Irmão, eu tô te falando que é tão sério, que antes de eu estudar isso no coaching eu estudei isso. Isso que eu tô falando para vocês, eu estudei no coaching. Antes de eu estudar, eu fiz isso na igreja. Quando eu estava na igreja, só que não foi visual, foi audiovisual. Não foi visual que eu digo com imagem, foi audiovisual, porque eu falei, escrevi e olhei. Eu escrevi sei lá, em 31 de dezembro de 2007, se eu não me engano, eu escrevi todos os pedidos que eu queria para minha vida. Eu escrevi, fiz lá uma lista de 10 pedidos, de 10 ou 12, não lembro quantos, 15 pedidos talvez. Eu sei que dos 10, 12 ou 15, 80% se cumpriram. O senhor já fez aqui com a gente na igreja. Eu já falei para vocês. O senhor já fez a gente fazer. Já fiz vocês fazerem. E quando eu fiz vocês fazerem, eu falei exatamente essa história. Então, eu tô contando a mesma história de uma forma diferente, mas para você entender a mesma coisa. Então, eu já fiz isso e vi 80, assim, tipo assim, 8 entre 10 ou 10 entre 12 pedidos que eu fiz se cumpriram. E tinha pedido ali que eu falava assim, não, isso aqui não é possível. Eu tô fazendo, mas é só por fazer. E se cumpriu. Isso. Então, a coisa é séria que eu tô falando pra vocês. Então, a gente quer fazer tudo com passe de mágica, da noite pro dia, estalar dedo, fazer campanha 7 semanas, 27 quinta-feira, fazer qualquer coisa. Não, não funciona. Não funciona. Você tem que fazer a forma correta, a forma física e a forma espiritual. Então, no âmbito espiritual, oferta, voto, propósito, oferta, voto e propósito. No mundo natural, projeto, propósito, projeto e mentalização. Mentalizar. Ou seja, e estudar, obviamente, que a mente vai te levar. Aí você tá aqui, olhando. Pô, sua mente sabe que você tá trabalhando onde você trabalha, ganhando o que você ganha, você não vai conseguir coisa nenhuma. Você vai conseguir só em 2050. Só que a meta tá 2023 ali, meados de 2023, meados de 2024. A outra meta tá meados de 2025. A outra meta tá meados de 2026. Sua mente vai projetando um senso de urgência para que você possa executar aquilo. Agora ouve. Só que sua mente sabe que se você trabalha lá, ganha 3 mil por mês e nunca sai daquilo ali, ela sabe que não vai conseguir. Então, o que ela vai gerar em você? Rapaz, eu tive uma ideia, maluco. Será que vai dar certo? Aí você nem percebeu, mas foi a sua mente que lançou para você aquela ideia que você viu numa propaganda de TV, que você viu quando estava passando no ônibus, num outdoor, que você viu em qualquer lugar, num videozinho da internet, num takezinho, num cortezinho, naquele vídeo que é antes da música que você foi ouvir no YouTube, que você nem prestou atenção, você não prestou atenção, sua mente ouviu tudo.
Meu Deus. Aí ela vai falar assim: lembra daquele videozinho que você viu de 3, de 30, 20, de 15 segundos lá antes de você ver aquela música? Você nem prestou atenção? Eu prestei. Então, aquilo lá, se você fizer, colocar em prática, você vai ganhar tanto por mês. Ganhando tanto por mês, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você consegue ganhar esse valor para comprar esse carro. Meu Deus. Hum? Cara, isso daí. Rapaz, que aula é essa? Vamos fazer um marca-página agora. Para Deus. você anotar os seus pedidos. Olha aí. Eu Quadro lembrei- dos sonhos. É por isso que naquele vídeo que eu te mandei hoje lá, ele fala do quadro dos sonhos que ele tinha na parede. Ah, não viu o vídeo. Lembrei do curso Filho da mãe mesmo. curso Tá de vendo? Captura, aquele curso lá que me fez querer abrir minha própria empresa. Não, o Thiago Pinto fala, ele mostra o quarto que ele dormia, e ele fala assim: aqui tava o meu quadro dos sonhos. Aí. Eu não devia ter tirado. Aí, ó. Eu achei que você tava falando. Não, nem. Meu Deus do céu, eu vi hoje isso. Quando eu vi ele falando, eu não sabia o que que era. Eu falei assim: o que que é isso? Né, quadro dos sonhos. Agora o senhor. Caraca. O senhor traduziu. Deus né? tá falando. irmão. Quem ouviu Tá falar falando. também, quem ouviu falar muito isso aí foi o Kaiser. Kaiser. O Kaiser Fala fala isso também. bastante mesmo. Fala muito sobre essa questão de quadros sonhos. Então, assim, a coisa é séria, mano. Não tô brincando, não. Então faz o negócio certinho, faz bonitinho. Deus já falava isso há 4.000 anos atrás. Coloca na. Claro, eu tô Sim, dizendo sim. quadros sonhos da forma natural, tá? Mas aí entra onde a gente tá, no que a gente tá abordando aqui, tratando aqui. Você tem que fazer isso no aspecto espiritual. Forte. No aspecto espiritual também, você tem que encher sua casa de palavra. Você tem que encher sua vida de palavras, você tem que encher suas roupas de palavras, você tem que encher sua mente de palavras, você tem que encher tudo na sua vida de palavra. Se você não fizer isso, é, se você não fizer isso, as coisas não vão dar certo. Não vão mudar. Sua vida vai continuar mesmo. Você vai saber tudo sobre Darth Vader, sobre. Até esqueci o nome do trem. Como é que chama? Mandaloriano. Star Wars, você vai saber tudo de Star Wars, de qualquer outra coisa, porcaria aí, que não vai te levar a lugar nenhum. Você vai encher sua mente dessas porcarias, né? E vai ficar reclamando o resto da vida. Porque você não progride na vida, porque você não deseja progredir. Eu tô te dando todas as ferramentas, irmão. Além de pastor, que é a única coisa que eu deveria fazer é ser pastor. Eu ainda sou mentor, coach, master, mind, mente, diabo, capeta. Eu sou tudo aqui nesse trem, velho. Pra fazer você crescer de uma vez por todas. Forte, hein? Pô, mas eu tô falando, tô explicando, tô ensinando, mas tem gente que vai ouvir e falar, nossa, que lindo, maravilhoso. Nunca vai fazer. Essa do quadro eu não achava que dava certo. Essa do quadro eu li no livro Mente Milionária. Tá vendo? Aí, ó. Falava, cara, você conversa fiada desse cara, velho. O cara tá. Porque o trouxa tá fazendo um quadro. A conversa fiada dos caras que escreveu o livro que ele tá lendo. O cara que é milionário. O cara que é milionário, que ele tá lendo o livro do cara. Ah, mas é verdade. Parece que é brincadeira, mas é verdade. Nós somos assim. Cara, Nós nos auto-sabotamos. foi isso que eu Isso aqui não dá certo, não. Falando. Pô, mas claro que dá certo. Cara. Ele escreveu, eu tô lendo. Eu comprei o livro porque eu vi que o tema era importante, que o cara é famoso, que o cara conhece. Agora não vou acreditar no que o cara fez? O nosso maior sabotador é a nossa mente, cara. Não tem. Pegou? Então, assim, essa é uma coisa que a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque né, vai ter que fazer, porque se a gente não fizer, a coisa não vai mudar. Você não vai mudar nunca, irmão. Vai continuar a mesma vidinha, crendo na mesmo tipo de crença, sua mente vai continuar no mesmo nível, porque ela não, você não. Irmão, presta atenção. Quando você. Imagina que o Lucas aqui entrou na academia. O Lucas entrou na academia. Aí o Lucas, o que todo mundo quer na academia, no nível do Lucas, assim, né? Porque no meu nível, no seu, é emagrecer. Mas no nível do Lucas é bombar. Tape. Pegar massa, pegar ganho, massa muscular. O cara quer ficar trincado. Quer ficar lá, como é que é o nome daquele cara, daquele ator lá? Art Schwarzenegger. Não, o outro lá, o The Rock. não, o moreno lá, o que é, cara, parece Latrell. Will Smith. Will Smith. É Will Smith. Você quer virar o Will Smith? Olha lá. Ele não tá.
Oi, e aí, estão ouvindo agora? Voltou? Voltou. É só apertar aqui, ó, o Phantom. Entendeu? Aí o que acontece? Então, o Lucas, ele quer crescer, mas para ele crescer, ele vai ter que pegar peso. Vamos lá. Melhorou? Deu agora? Tá ouvindo? Voltou? Vou ficar de olho aqui para ver se não vai começar a piscar muito aí, aí deu pau. Você muda aqui. Então vamos lá. Aí o que acontece? O que eu tô falando mesmo? Ah, tá. Aí imagina que ele quer crescer, ele quer malhar, ele quer ficar grande, mas ele não levanta peso. Ele não faz as repetições necessárias com o peso necessário para que a massa muscular dele possa crescer. Certo? O que cresce quando você malha? É gordura, massa gordural ou massa muscular? Muscular. Massa muscular. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que é o cérebro? Massa encefálica. Que é? Músculo. Músculo. Meu Deus. É músculo mesmo. Cérebro é músculo. Cérebro é músculo. Olha o que Deus, olha o nível que Deus chegou, irmão. Cérebro é uma massa muscular. Ela tem, o cérebro é um músculo. Então, músculo para crescer tem que ser treinado. Exercitado. Tem que ser exercitado. O músculo para crescer ele tem que ser malhado. Você tem que malhar. Você tem que ser malhado. Pau Literalmente, mesmo. você tem que tomar pau. No pain, no gain. Como? Sem dor, sem ganho. Só que eu te malho, você fica com... Ah, pronto. Meu Deus! Em vez de crescer, desenvolver, ir pra cima, falar, pastor, o senhor tá certo, eu tenho que tomar vergonha na cara, e tenho que fazer isso, tal. Ao invés de você ir pra cima daquilo que você tá sendo malhado, Se permitir ser desafiado. ser desafiado, ser exatamente o que nós fizemos ontem. Ser Olha aí. desafiado, crescer, se desenvolver, estudar mais, orar mais, ler mais, buscar mais, fazer mais, tudo mais. Não, você quer ficar só naquele mesmo ritmozinho. E toda pessoa ritmozinho só engorda. Toda pessoa no mesmo ritmo, toda pessoa que não malha, engorda. Não malha, fica preguiçoso. Quem malha tem disposição. Quem não malha não tem disposição, irmão. E não importa se é magro ou gordo. Você pode ser magrelo, mas se você não malha, ou seja, o que eu estou falando malhar só para você entender a questão cerebral. Mas se você não faz exercício, você não tem disposição, o seu corpo não tem costume de fazer nem tipo, por exemplo, vamos lá. A média de passos que a gente dá por dia, vamos lá que seja 5.000 passos. Se eu der 5.000 passos, é a média que a ONU fala, que a ONU, OMS, fala que é necessário para você não ser sedentário. 5.000 passos. Seja 30, não importa. Só todo número você entender. 5.000 passos. Se eu vou para academia todo dia, ou vou lá para o parque e dou 40.000 passos, eu acostumo meu biológico a dar 40.000 passos, certo? Mas o meu diário normal é 5.000. Só que o meu biológico já se acostumou a dar 40.000. Eu tenho uma reserva gigantesca, então eu dou 5.000, é como se eu não tivesse feito nada. Agora, o que é 7.000 passos para quem só dá 5.000? É uma morte. É aquele dia que sua mãe fala assim, estragou o carro, a mãe fala, vai lá na padaria comprar uma quadra. Só que você não está acostumado a andar aquela uma quadra de ida e volta. Você vai morrer, mas parece que eu estou brincando, mas eu não estou brincando, estou falando sério. Por que você vai morrer? Porque o seu cérebro, o seu biológico, manda o comando para o seu cérebro entende que você só dá conta de dar 5.000 passos. Que aí sair do estacionamento lá do prédio, ir pro trabalho, voltar para almoçar, volta sobe de novo no elevador, aí desce de novo, pega o carro, do carro para no Comper ou no Atacadão, vai ali, dá 3 voltas ali, compra alguma coisa, volta para casa e anda aqui onde deixa o carro aqui na igreja, para cima, daqui para cima, para baixo, acabou. Seu cérebro se acostumou a dar 5.000 passos. Seu biológico só aceita dar 5.000 passos. Se você não força ele a dar 7, quando você der 7, ele vai falar, tá morrendo. Tá gastando muita energia. Para com isso. Aí se você força ele a dar 10.000, se você precisar dar 7.000, ele fala assim, você ainda tem 3.000 para gastar. Pode meter o pau.
Se você vai para 15, ele fala, ixi, você só tá na metade. Se vai para 20, vai para 30, vai pra... Aí daqui a pouco o cara anda uma maratona. Você acha que o maratonista tem preguiça de andar? Você acha que um cara que vai maratona, que corre maratona, tem preguiça de ir na padaria, ir no mercado, tudo a pé e voltar? Prefere ir a pé do que ir. Prefere até, mas porque chega um tempo que o seu biológico ele exige que você continue fazendo aquilo. Porque ele fala assim, isso é bom para você. Ele pede, É porque o cérebro ele é tão autoenganável que é chocante. É chocante o nível do autoengano do cérebro. Por quê? É o que eu chamo de autossabotagem. Porque o cérebro fala assim, ó, se você ficar andando, você anda 5 mil, você vai dar 7 mil, você vai gastar energia à toa, você é um idiota, para com isso, não precisa não, para que tudo isso? Vai de ônibus, vai de carro, vai de moto. Uber. Vai de Uber, daquilo ali na padaria vai de Uber. Por quê? Porque para que você vai gastar energia? Para se você morrer, não tem energia para sobreviver. Não precisamos de energia guardada. O cérebro quer guardar energia. Ouve isso. Olha aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, ó, a inimiga falando. Brincadeira. Aí observe. Ouve isso. Aí, antes que eu perca. Aí o seu cérebro fala assim, não gasta, seu idiota. Fica, reserva. Essa banha aí é para reservar energia. Isso é Você ficar de boa, estoque. Se todo mundo, se der um pica no deserto aí, você tem estoque mais que todo mundo. O seu cérebro, ele tem instinto de sobrevivência, ele não tá nem aí com os outros. Ele só tá preocupado em ele auto-sobreviver. Só que, quando você se desafia, faz uma disruptura, e você anda o tal dos 10 mil passos, o cérebro olha assim e fala assim, não é... eu achei que você andando 7, você ia morrer, você andou 10, não morreu. Rapaz, eu tô até sentindo que tô mais magro. Melhor, hein? Aí fala, vai para 10, continua no 10, aí você vai 10 todo dia. Daqui a pouco você força mais um pouco, academia é de jeito. Você chega lá, 1 quilo. Na décima... Só a barra. Na décima você já tá morrendo. Daqui a pouco, o técnico lá, o instrutor, ele sabe que se ele não forçar a sua musculatura, ela não vai crescer. Você vai continuar naquela barra o resto da vida. Fica mesmo. Você fica na barra o resto da vida. Aí ele fala, vamos botar 1 quilo de cada lado. Aí depois ele fala, vamos botar 2 quilos. Aí depois ele fala, vamos botar 5 quilos. Vamos botar 10 quilos agora. Por quê? E todas as vezes, você pode ver, todas as vezes que os caras vão levantar peso, eles sempre querem levantar 1 ou 2 quilos, ou 3 quilos, 5 quilos a mais, porque ele sabe que se ele não forçar o músculo dele, que já está acostumado a carregar aquela quantidade de peso, ele não vai crescer. Para crescer, tem que forçar. E nós não queremos ser forçados ao crescimento. Nós não queremos ser forçados para crescermos. Nós queremos continuar na mesma vida miserável. Você sabe por que você quer continuar na mesma vida miserável? Porque você não sabe o benefício do crescimento. O seu cérebro te sabota dizendo assim, não, por que você vai crescer? Para gastar muita energia? Mas seu cérebro não sabe que quando você crescer, gastar muita energia e der a ele mais saúde, ele vai ficar melhor ainda, vai funcionar muito melhor. Mas quando ele souber disso, ele fala, nunca mais volta para aquilo lá. Porque aqui que é a parte boa mesmo. É porque ele recebe mais oxigenação, ele fica mais desperto. Porque você não manda Coca-Cola para ele, você vai mandar clara de ovo, você vai mandar albumina, vai mandar whey, proteína, tudo que o cérebro ama. Só que o cérebro ama sem saber. O cérebro ama sem saber. Ele não sabe porque você não coloca. Na hora que você colocar, né? Ele não foi ensinado. Na hora que você instruir o cérebro que aquilo é bom, aquilo vai fazer bem para ele, ele fala assim, pode fazer mais, pode fazer mais, pode fazer mais. Continua, não para não. Aí o cara não quer parar mais de fazer. E aquilo dá noradrenalina, dá... como é que é o nome daquele outro? Dopamina, sentimento de prazer. E o cérebro vai gostar de fazer aquele trem. Entendeu a parada? Se alguém ouvir o áudio do senhor e não te ver pessoalmente, vamos dizer que o senhor é marombeiro. Né? Você viu aí? Então, você sabe quem que mete o pau em quem é milionário? O pobre. Quem não é. Eu falei isso hoje pra uma pessoa, que a pessoa me questionou, falou assim, você fica assistindo vídeo desses caras aí, esse cara é muito arrogante e tudo mais. Eu falei assim, arrogante, você sabe quem que é arrogante? Arrogante é aquele que fala que não tem fruto. O cara é milionário, e tá falando que é milionário, e tá falando que pra você alcançar isso aqui, você tem que fazer isso, eu não vou escutar o cara. Eu vou escutar você que não sabe nada, nunca conquistou nada na vida. Então assim, só fala mal de rico quem é pobre. Exatamente. Só fala mal de gente grande quem é gente pequena. Eita. Entendeu? Só fala mal de quem é grande quem é pequeno. Meu Deus. Então, quando você crescer, você vai falar assim, rapaz, você pode ver vídeos, podcasts, quem você quiser, todos os multibilionários. Eles vão falar assim, dinheiro para mim não vale nada. Por quê? Porque o cara chegou num nível de desenvolvimento cerebral tão grande que ele entendeu que com dinheiro, todo aquele dinheiro que ele tem, ele comprou tudo que ele quis e mesmo assim não supriu nada do que ele precisava. E aí ele vai buscar sentido para a vida. E geralmente, 99% deles vão falar, o sentido que eu descobri foi ajudar pessoas.
Doa tudo, acaba doando tudo, metade, pelo menos, no mínimo. Não, sempre vai fazer filantropia. Eles vão abrir instituto, abrir obra filantrópica, aquela coisa toda, porque eu falo assim, cara, dinheiro não é tudo. Você acha que dinheiro é tudo enquanto você não tem. Depois que o dinheiro te dá tudo, você fala que tudo que o dinheiro te deu não é nada. Meu Deus. Alguém anota aí e manda. Meu Deus, que povo aula é acha que essa hoje, O gente? povo ali tá impactado, só Rapaz, pode. você tá doido. Eu tô sentindo uma disruptura aí, capítulo 2. Meu Mano, Deus. essa ruptura aí que eu cobrei. Quantos que eu cobrei? 60? Na época, 60? Foi, R$100, rapaz. Sim, Você é não. louco? 60, 70? Foi foi R$70, eu acho. Deixa eu só fazer uma conta aqui. 45 vezes 70 dá quantos? R$3.000. Então, mais ou menos. depois que eu terminar essa aula aqui, eu quero R$3.000 na minha conta, viu? Cada um de vocês pode dar 70 contas. Faz o Pix. Isso nem um e-book de... Porque você tá de brincadeira, mano. De R$49,90, não. Não, você tá de brincadeira. O que você aprendeu hoje aqui, o que você recebeu cara, aqui tá hoje e doido. falar que não. Você é louco. Isso aqui não tem nem como fazer corte, tem que assistir inteiro isso aqui. Você tá... Não, pior que nem dá, porque tá gravando pequena. Tinha que deixar pra Pequeno gravar assim. quê? É, assim, tem que deixar gravar assim da próxima vez. E aí, então é isso. Na verdade, eu até queria falar sobre Pérgamo. Vai ficar pra próxima. Nossa, mas Não, essa essa- aula foi um desenvolvimento O senhor tava inspirado. mental Rapaz, sensacional. 1h40 rapaz. minutos, mano. Essa- Nem entramos Foi um na. desenvolvimento. Essa Deus tomou o senhor aqui agora. Com certeza, com certeza. Aí, ó. Não, porque o que nós Foi. precisamos, de fato, porque assim, Pegar essa aula, transcrever, fazer um e-book, fazer um marketing e vender. Olha que mala, bicho! Tá doido, hein? Quem que é? Ayrton. Então, assim, Ayrton, nós temos um negócio pra você. Daqui um dia eu vou conversar com você. Hoje. Daqui a pouco, final da aula, você vem aqui. O negócio é violento. Se botar esse menino no negócio, meu amigo, isso é doido. rapaz, já dá para nós Rapaz. montar uma equipe e faturar aí. Não, quero na sua. Então, aí vai ser forte, hein, gente? Então, assim, na verdade, falei. Não, que assim, por mais que às vezes a gente. Eu entendo que Deus quis direcionar a gente hoje para esse assunto, por quê? Porque às vezes a gente fica sempre querendo estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, mas a maioria das pessoas não consegue compreender a Bíblia. Por quê? Porque ela não consegue desenvolver a sua mente. É verdade. Então a gente precisa desenvolver a nossa mente, criar estratégias e ferramentas para a gente exercitar, forçar a nossa mente, porque quanto mais a gente desenvolver, expandir a nossa mente, as revelações vão fluir cada vez mais e melhores nas nossas aulas. O cérebro é especialista Gente, em fala- economizar energia, né? Gente, falando bem, a verdade é exatamente isso que o Pedro falou, porque uma das lutas, das dificuldades que eu tenho de ensinar para a maioria da igreja é justamente essas mentes que aqueles que ensinam, quem ensina já tem um nível de habilidade, cada um no seu nível de habilidade no ensino. Então, essa habilidade de ensinar, ela te faz você ter discernimento de muitas coisas. Então, assim, quando o ensinador, o mestre, o professor, quando ele olha para o público, ele já sabe se o público está absorvendo, se não está. Ele sabe se o público está maduro para ouvir aquilo, se não está. Ele sabe se o público entende o que está ouvindo ou se não está entendendo nada. Então, ele sabe. Então, assim, o que geralmente o ensinador, o mestre, o professor, ele faz? Quando ele percebe que a classe, que o grupo, que a plateia não dá conta de ouvir o que ele está falando, ele baixa o nível. Então ele vai falar de forma mais simples, ele vai falar de uma forma mais contundente, mais, vamos dizer assim, mais rebuscada, ele vai falar de uma maneira mais vulgar, mais simples, vai fazer mais piadinha, vai brincar um pouco mais. Por quê? Porque o nível das pessoas que estão ouvindo é um nível de pessoas que só entende stand-up. Pessoas que gostam de ouvir stand-up, que assistem tudo do Whindersson Nunes, que assistem só piadinha, fica vendo vídeo de piadinha. Então, assim, como é que é a forma que elas gostam, que o cérebro delas se adapta àquilo que está ouvindo? Com piada, com humor, com história, com brincadeira. Então, qual é que é o nível que o pastor prega aqui na igreja? Mas vocês entenderam o que eu estou falando. É um povo que vive no TikTok, é um povo que vive vendo vídeo de nada com coisa nenhuma, é um povo que gosta de ficar vendo vídeo de pegadinha, de historinha, de brincadeirinha, de zombaria, e aí o pastor vem, como é que ele vai pregar o evangelho? Zombando, zoando, Meu teatralizando. Por quê? Porque é o nível da plateia que nós temos. Agora, você imagina se nós temos aí todo mundo, doutor, PhD, Olha, sabe, todo mundo bem sucedido na vida. Você acha que você vai querer perder tempo com gente que fica, oi, queridos, tudo bem, graça e paz?
Não vai, irmão. Você vai querer algo que vai corroborar com o seu nível e com o seu desenvolvimento. E aí, geralmente, as pessoas vão buscar quem? Buscar ouvir pessoas que vão desenvolver elas no âmbito espiritual. Por exemplo, Thiago Nigro se converteu por causa do Thiago Brunet. Por que o Thiago Nigro ouve o Thiago Brunet? Tá vendo? Não sabe nem o que é Thiago Nigro, né? O primo rico. O Thiago Nigro, por que o Thiago Nigro ouve o Thiago Brunet? Porque o estilo de pregação do Thiago Brunet é um estilo de sabedoria. Então ele fala frase de sabedoria, efeito de sabedoria. Eu tenho tudo que ele tem, que o Thiago Brunet tem. Arrisco a dizer que eu tenho até mais. Eu já ia falar Bote que amor você na é minha melhor. palavra, não bote muito amor. Eu arrisco a dizer até que eu tenho mais do que ele, porque ele ficou muitos anos fora da igreja. Durante muitos anos ele era empresário. E ele voltou para a igreja porque lá quebrou. Aí ele veio para cá. Mas quando ele estava aqui, eu tô falando porque eu vi ele falando isso. Eu vi, ninguém me falou. Eu vi. Eu participei de um curso com ele, não sei se você sabe. Tem até foto com ele. Ele já pregou Ele já Nemonato. pregou Nemonato. Tá bom. Tá bom Tá pra você? bom, tá. Então, o Thiago Brunet. Então, assim, eu vi ele falando isso. Olha, gente, eu tô aqui e tal, mas eu tenho convicção que o meu chamado é lá para fora. Meu chamado não é dentro da igreja. Só que lá fora ele quebrou. Lá fora ninguém ouviu ele. E aí o povo da igreja é sedento, é carente de Brunês, é carente de pessoas que sejam, vamos dizer assim, espelhos, referências e tudo mais. Então eles vão buscando essas pessoas e acharam um Brunet da vida. E aí o que acontece? Falando coisas que na igreja não se falava. Sabedoria, inteligência emocional, desenvolvimento, pessoal, essas paradas todas. E aí o Brunet fala isso e ganha a igreja. Como ele viu que ele ganhou a igreja e a igreja é multidão, ele falou, não precisa ir lá para fora. E então ele permaneceu aqui dentro. Mas ele não permaneceu aqui dentro porque ele mesmo disse com a sua própria boca que era propósito dele. Ele permaneceu aqui dentro porque ele viu que aqui ele tinha mais oportunidade de crescer. Era mais rentável, né? O único trouxa que não ganha dinheiro com a igreja sou eu. Meu Deus. Essa é a verdade. Essa é a única verdade. Então, se eu quisesse, eu já estava milionário com a igreja. Mas, então, o que eu estou te mostrando? É que, nem sei o que eu estava falando, antes de falar dessa situação aí. Me ajuda aí, me lembra aí. Sobre o desenvolvimento da mentalidade do povo. Isso, aí, então, ou seja, por que o Thiago Nigro, de um Thiago Nigro, multimilionário, gosta de ouvir o Thiago Brunet? Por quê? Porque o Thiago Brunet fala numa linguagem que o Thiago Nigro fala assim, cara, esse cara soma para eu crescer mais. O Thiago Nigro não vai perder tempo ouvindo um cara que faz piadinha, que faz brincadeira, zombaria, porque não vai acrescentar nada para ele. Então ele quer um cara que traz a ele o que eles gostam de falar, que é a sabedoria milenar. O Thiago Brunet tem a fonte da sabedoria milenar. Então o Thiago Brunet tá aqui, ele é um mentor para mim e eu vou crescer com ele. Entende? Eu sou sacerdote, não sou o Thiago Brunet, que não é pastor, que não é sacerdote, que não tem igreja. Ele é só um profeta. No âmbito errado da palavra, mas ele é só um profeta, um pregador. Ele é um pregador. Eu sou pastor. Então eu, infelizmente, sou retrato da igreja. Por isso que é uma luta dentro de mim para me manter como eu sou. Porque quem me conhece lá de trás sabe que eu nunca preguei com brincadeira, eu nunca preguei com zombaria, eu nunca preguei falando palavrão, eu nunca preguei contando piadinha. Minha pregação sempre era muito dura, só que a igreja não me alcançou. A igreja não me alcançou, então eu tive que me rebaixar para poder alcançar a igreja. Meu Deus. Terrível. Entendeu? Então, o problema é que se a igreja avançar, eu consigo avançar também. Aí nós vamos falar em níveis muito maiores de sabedoria, de desenvolvimento espiritual, e aí sim, nas outras áreas também. Porque, como eu disse, eu tenho a mesma capacidade que o Thiago Brunet tem, mas eu não tenho público para falar. Meu público não é um público do Thiago Brunet. Porque as pessoas ainda não conseguem romper coisas simples. Meu Deus. As pessoas não conseguem sair sabe, do mínimo. Elas não conseguem dar o mínimo. Eu não consigo ver na igreja as pessoas, elas não se desafiam. Irmão, tem gente que não se desafia a dar o quinto. Como é que eu vou acreditar que essa pessoa um dia vai se desafiar, vai crescer? Se você não sai do dízimo, você vai ficar a vida inteira no dízimo. Você não é desafiado, irmão. Você não cresce. A sua mente não avança. E quando eu falo mente avançar, é avançar na fé. Não estou nem falando de empresa, abrir empresa, ter um emprego melhor, fazer um produto digital e vender, ficar milionário. Não estou nem falando disso. Eu estou falando só de você se desafiar a sair de uma zona de conforto, de fé e avançar um nível, pular do barco, irmão. Andar sobre as águas. Eu não consigo. E esse é o meu trabalho. Eu não tenho que levar ninguém a ser um melhor empresário, empreendedor. Eu tenho que levar todo mundo a ser melhor cristão, melhor homem de Deus, mulher de Deus. Eu sou pastor, eu não sou coaching empreendedor. Eu sou pastor. Então eu tenho convicção do que eu faço. Eu também sei fazer as outras coisas, mas o comissionamento de Deus. Inclusive, eu conversei isso até com o meu pastor uma certa feita. Assim, ó, João,
Você pode abrir uma empresa, você pode ter empresa, você pode fazer o que você quiser, desde que nada que você faça tire a responsabilidade, o comprometimento, o compromisso e a aliança que você tem com o seu ministério. O ministério, não digo a Imoná, ministério da palavra, ministério do ensino, ministério da Bíblia. Então, o ministério do coach, o serviço de coach, o serviço de mentoria, o serviço de palestra, o serviço de gravar vídeos de sabedoria, não pode ser maior do que o seu serviço de servir a igreja. Esse é o seu ministério. O resto é secundário. Então, eu estou tentando terceirizar para... Sempre aqui eu estou terceirizando para 2 aqui, está do meu lado, para ver se rompe um dia. Amém. Não, Jesus, receba. Amém. Já tentei com o day Esse ano trade, vai. já tentei com Esse ano vai. A responsabilidade é minha. Já tentei com muita coisa e as coisas não fluem. E aí eu fico naquele impasse, porque eu sei que eu dou conta. Se eu fizer, se eu botar a cara, meu irmão, nós vamos fazer. Só que eu não vou fazer o que Deus me chamou a fazer. Então eu tô tentando chamar pessoas e falar, cara, vai nisso aqui, anda, estuda, rasga isso aqui no meio. Lá na frente você vai ver a resposta disso aqui. Lá na frente você vai ver, vocês vão receber os louros, né, da vitória, vocês vão receber o resultado do negócio. Agora, eu não posso fazer isso. Cara, eu sei de muita coisa há muito tempo, só que eu não posso. Entende? Então, assim, eu sei que se eu fizer, eu vou ter que abrir mão do que eu tô fazendo. Eu não posso abrir mão do que eu tô fazendo, porque o meu chamado é fazer o que eu estou fazendo. Porque se fosse para ganhar dinheiro, para ser empresário, se fosse para ser empresário, para ganhar dinheiro, para abrir empresa, para fazer qualquer coisa, eu teria feito isso no mundo e tava rachando até hoje. Né? Mas eu abri mão do mundo por causa de Cristo. E estou ensinando os irmãos. Tentei com a restauração, não deu certo. Mais uma vez, mais uma frustração minha. Por quê? Porque eu tentei inculcar na cabeça dos irmãos. Vocês têm que tomar frente do negócio. Vocês têm que ir para cima. Eu financiei, investi, paguei o preço, fiz o estoque, fiz tudo que era necessário. Eu falei, agora vocês têm que correr atrás. E não correram. Já falei sobre trade, não foram atrás. Pararam no caminho. Já falei sobre vários aspectos. E não correm atrás. Então, assim, o meu limite de inteligência emocional está chegando no fim. Então, ou seja, por quê? Porque eu preciso que todo mundo rompa. Porque se eu não preciso, aliás, não precisa nem que todo mundo rompa. Eu preciso que pelo menos uma meia dúzia rompa. Se meia dúzia no nosso meio romper como empresário, como empreendedor, como como digital, como qualquer coisa aí, e romper, eu sei que essa meia dúzia pode levar o resto junto. Porque é muito mais fácil eu ter 4 caras aqui do meu lado, empresários. Imagina se vocês 4 são mega empresários, multimilionários. Amém. Não, imagina se vocês 4 são nesse nível. Amém. E vocês estão aqui me cercando. Você acha que eu vou fazer alguma coisa aqui que não seja mais edificante? Ou seja, você acha que eu vou ficar aqui preocupado em contar piadinha com 4 empresários, mega empresários do meu lado? Mega empresário do meu lado. Você acha que eu vou preocupar em ficar contando piadinha, brincadeirinha, tal? Você tem que fechar um negócio de 1 milhão amanhã, você vai fechar um negócio de 600 mil, você vai fechar uma outra franquia lá de 300 mil lá, outro sei lá o quê. Só grandes negócios, aí eu vou ficar... Então, queridos, sabe por que Eva tava peladinha? Eu não vou falar umas besteiras dessas, porque não faz sentido. Entende? Faz sentido para quem tem a mente vazia, para quem só vive de TikTok. Porra, eu faço um negócio do TikTok lá, falo, pessoal, vocês que vivem nessa bosta aí de TikTok, vai lá e compartilha o que presta lá no TikTok. Vai lá no Instagram e compartilha o que presta no Instagram. Vai lá no Facebook e compartilha o que presta no Facebook. Pô, nem com 100 de vocês eu consigo contar. Nem com 50 eu consigo contar, a verdade. A verdade é essa. Nem com 50 eu consigo contar. Entendeu? Então, assim, pô, perca 5 minutos, já que você faz um monte de merda na internet, perde 5 minutos, vai lá no Instagram do Pastor João e compartilha, curte, comenta, vai lá no Facebook, compartilha, curte, comenta, vai lá no TikTok, compartilha, curte, comenta, vai no seu status, compartilha. E tá lindo, irmão. Nós vamos avançar no reino, nós vamos avançar com a verdade. A verdade vai ser difundida com muito mais velocidade. Amém. Mas tem que ter gente que tem a disposição de fazer isso, tem a mentalidade, não só ficar compartilhando piadinha, compartilhando porcaria, compartilhando dancinha, compartilhando o que não presta. Então, aí nós vamos falar de níveis maiores, inclusive bíblicos. Vamos falar de revelações muito mais profundas, vocês nem sonham. Um dia eu vi, eu tenho para revelar, mas eu não posso. Porque o senhor está limitado. Eu estou extremamente limitado. Eu cansei de falar para vocês. Vocês sabem disso. Quantas vezes eu falei, vou ter que descer lá para o magma para vocês me ouvirem. Por quê? Porque eu já queria estar lá no céu, no terceiro céu, falando de coisas inefáveis, e nós estamos falando de princípios elementares dos oráculos de Deus. Meu Deus. Eita. Tá cercado. Então, se desenvolva, cresça. Jesus, a Bíblia diz que ele te chamou para ser cabeça e não cauda. Se desenvolva. Você se desenvolvendo, você vai me dar condições,
gabarito para poder desenvolver você espiritualmente muito mais. E aí você, atrelado, seu lado natural, financeiro, emocional, físico, com o seu lado espiritual forte, poderoso, isso aqui não vai te corromper, porque isso aqui vai sempre estar debaixo. A revelação do espiritual sempre vai ser maior. O peso do espiritual sempre vai ser maior. E isso aqui, esse desenvolvimento, vai te dar muito mais tempo. Você vai ter muito mais tempo. Você imagina se você tem uma empresa trabalhando por você, você tem um produto que está vendendo, você dormindo e o produto vendendo. Você tem noção do que é isso? Isso, sabe o que é isso? É que você não precisa mais ficar travado nisso, em querer ganhar dinheiro, e querer trabalhar, ter que trabalhar 2 empregos, fazer hora extra, nada disso. Porque você tem uma vida, você tem liberdade financeira. Você tendo liberdade financeira, você consegue viver aqui, ó, no mundo espiritual. Por isso que esses caras, quando eles querem, vão para Israel. Quando eles querem, vão fazer uma imersão lá em Israel. O dia que eles quiserem. Passa 6 meses. O Bruno fala assim, ô Nigro, eu tô indo lá para Israel agora, essa semana agora. Sexta-feira, eu tô indo para Israel, e vão ficar 10 dias lá. Ô, Tiagão, tô indo. Meus produtos, tudo trabalha por mim mesmo, tudo lá tá no computador, tudo trabalha. Lá em Israel mesmo, se eu quiser, eu vou dar uma olhadinha no notebook lá, mando o comando, tiro aqui, compro aqui, vendo aqui, tal. Minha equipe tá trabalhando lá, e eu posso ficar lá 10 dias só ouvindo a palavra de Deus. Você pira o que eu tô falando pra vocês? Esse era meu sonho, mano. Esse era meu sonho de vida. A gente poder fazer uma imersão aqui, alugar uma chácara top aqui, alugar uma equipe só para ficar trabalhando, só para ficar fazendo comida e tal. E a gente passar 3, 4, 5 dias lá só estudando Bíblia. Você tem noção do que é isso, cara? E aí o Danilo chega e fala, pastor, o senhor quer fazer a imersão? Quero. Quanto que vai custar? 500 mil. Então eu dou. Pode ficar tranquilo. Já tá pago. Fala bem, moço. Você entende? É isso que é a ideia. Essa é a ideia. É o Danilo entender, é o empresário Lucas, ou os empresários entenderem assim, cara, o dinheiro é meu servo. E ele vai servir o reino de Deus. Eu tô ganhando dinheiro para isso, para ele servir o reino de Deus. Quantos que é o treinamento lá? 300 mil? Tá aqui, ó. Toma aqui. Pode alugar o som, pode alugar o lugar, pode contratar a equipe, você não precisa preocupa com nada, só manda contratar todo mundo, que eu vou financiar, e a gente vai levar dezenas de pessoas lá para, de graça, mergulhar profundamente na palavra de Deus. Você pira o que é isso que eu tô falando? Esse era meu sonho, meu projeto de vida. Até hoje eu não consegui cumprir. Vamos ver. Depende de vocês. Vou colocar isso no quadro dos sonhos. Deus abençoe. Deus te abençoe. Fique na paz e até a aula assim? que vem. Como assim? Se Deus quiser. Peraí. 2 horas já de aula, papai. Tchau. Não, peraí. Sacanagem. É sério mesmo? Peraí. Peraí, deixa eu só tirar uma... Eu não sei mais como é que tira aqui. Peraí, deixa eu tirar. Onde é que tira isso? Deixa eu ver. Pesquisa aqui. Pesquisa aqui no pesquisar. Peraí, deixa eu só tirar aqui o tal do print aqui. Não sei como é que... Deixa eu ver. Abre o pente aí agora, vê se vai colar. Não, aí, qualquer coisa tem a ferramenta de captura. Pesquisa lá, captura. Pesquisar captura. Peraí. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tiozão. Boa noite. Beijo pra vocês e até a próxima, se Deus quiser. Já foi. Tchau!